Vamos. Bom, estava até conversando com o Vitor sobre a gente tentar dar um segmento no ciclo de palestras sobre animais peçonhentos, que é uma realidade que a gente se depara em trilhas, né? Então já teve a palestra sobre serpentes no passado, vamos falar de abelhas um pouco agora, em outro momento a gente fala de escorpiões e aranhas, na mesma palestra, e depois a gente pode repetir o de serpentes, né? Já que tem vários grupos novos no grupo e eu acho que são os animais mais, além das abelhas, claro, né? São os animais que a gente mais frequentemente encontra e que podem causar alguns problemas. Vamos falar um pouco das abelhas. O roteiro da palestra vai ser, a gente vai entender um pouco quem são as abelhas, sem brevemente, né? Uma palestra simples, quais são os aspectos da biologia, da história natural, um pouco da diversidade de abelhas com e sem ferrão aqui na Bahia. A gente vai falar só da Bahia, né, das principais espécies, para a gente ter uma noção, olhando ela, saber identificar. Um pouco da importância ecológica e medicinal das abelhas. Vamos falar brevemente sobre veneno e envenenamento, que o Eduardo vai dar seguimento a essa parte, e como prevenir acidentes, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Como é que a gente vai reconhecer a presença das abelhas e o que a gente deve fazer para evitar acidente e, no caso de acidente, como não piorar a situação. Bom, as abelhas elas pertencem a uma ordem de insetos chamada Hymenoptera. Elas são parentes de formigas e de vespas. As abelhas elas evoluíram por meio de um ancestral comum às vespas. Então, uma espécie de vespa que se alimentava principalmente de pólen, ela acabou derivando em uma espécie de abelha e aí deu esse segmento a esse novo grupo, né? Então, as vespas são animais mais antigos e já tem relatos de abelhas de 40 mil anos atrás, já tem relatos da existência de abelhas no mundo. E atualmente a gente tem uma diversidade bem grande, 25 mil espécies espalhadas no mundo. São animais que variam muito em relação ao tamanho. A gente tem desde aqui, por exemplo, a nossa realidade, o mangá, aqui da região, que é um animal que pode chegar cerca de 5, 6 centímetros, 7 centímetros de comprimento, até abelhas extremamente diminutas de 3 milímetros. Então tem uma variedade, uma diversidade bem grande. E elas são amplamente distribuídas, basicamente onde tem flor tem abelha, porque elas coevoluíram com as espécies vegetais que produzem flores e frutos. Então, basicamente, onde tem flor tem abelha. A gente só encontra abelha em regiões polares. E marimbondo é primo das abelhas? Marimbondo é primo das abelhas. Podem interferir ao longo da palestra, podem ir perguntando. As abelhas elas são os polinizadores mais eficientes que existem. O processo de polinização, na verdade, começou com os besouros, mas as abelhas, após o surgimento delas, elas desenvolveram um processo de coevolução com as flores e elas se tornaram os polinizadores mais eficientes. Coevolução é basicamente quando você tem mudanças de características recíprocas entre os organismos que estão interagindo. Então, as flores adaptaram características para favorecer o processo de polinização e as abelhas adaptaram características para conseguir não intencionalmente coletar esse pólen e assim polinizar as espécies vegetais. Então, as abelhas elas acabaram desenvolvendo pelos ao redor do corpo, principalmente do abdômen e das patas traseiras, para poder fixar esse pólen, assim como algumas espécies, principalmente as espécies que se alimentam de pólen, elas desenvolveram na pata traseira as chamadas cestas de pólen, que são cestas onde elas coletam ativamente esse pólen, porque elas vão utilizar para alimentar as larvas. Bom, como é que vivem essas abelhas, né? Eu acho que a gente tem uma falsa ideia de que a abelha sempre vai viver em colmeia e sempre vai ser um animal social, ela sempre vai viver em colônias grandes. Na verdade, essa não é a realidade. A maioria das abelhas são solitárias e não vivem em colmeias. Essas espécies solitárias, elas também não fabricam mel, porque o objetivo do mel é você alimentar os indivíduos da colônia. Então, a maioria das abelhas são solitárias, não fabricam mel e nem constroem colmeias. E é muito comum a gente ver essas abelhas solitárias, principalmente, construindo ninhos no subsolo, por exemplo, em ocos de árvore, em bambu. Tanto que, quando você quer fazer coleta de abelhas solitárias, a gente usa como armadilha os bambuzinhos sequinhos, furados no meio, onde você acopla vários dentro de um tubo de PVC e você sai espalhando eles no mato, para poder atrair essas espécies. No caso,
Quando diz que a maioria é solitária, essa espécie específica ou várias espécies? A maioria das espécies. A maioria das espécies Essas são 25 solitárias. mil espécies. Não existe uma espécie que ela é solitária e também é social ao mesmo tempo, não? Mangangá. Você tem espécies, a espécie do gênero Bumbus, ela é colonial, mas outras espécies, elas são solitárias. E a maior parte das espécies tem ferrão? Ou a maior parte não tem ferrão? A maior parte não tem ferrão. Daqui, porque assim, você tem espécies que não desenvolveram ferrão, você tem espécies que desenvolveram ferrão, mas esse ferrão atrofiou, como por exemplo a arapuá. Ela tem ferrão, mas o ferrão é atrofiado, então ela não consegue utilizar esse ferrão. Ela é uma abelha extremamente agressiva, que ela morde com a estrutura corporal dela, a mandíbula. É tipo a quelícera que ela tem, é? Quelícera de araquimídeo, né? Então, para um inseto, um artrópode, presa. Desenvolve, não é uma presa, na verdade. Eu já tomei mordida de arapuá e dó. Arapuá é pra caramba, é super agressivo. Arapuá. Aquela preta. Eu vou mostrar uma fotinha dela aqui, pra vocês verem. Então, com a adaptação dos animais aos ciclos urbanos, é inclusive muito comum a gente encontrar algumas espécies nidificando, construindo seus ninhos, como a jataí, por exemplo, em fresta de parede, em pedra. Então os animais eles se adaptaram e eles conseguem construir. Tanto que o pessoal que foi atacado na trilha, a colmeia está debaixo de uma pedra, né? Então a abelha, se a gente tem aquela ideia de que vai ter uma colmeia grande pendurada numa árvore com vários indivíduos, e essa não é a realidade que a gente vai encontrar na maioria das vezes. Principalmente para quem roda na caatinga, é muito comum você ter um oco de árvore, um tronco seco caído, e ali dentro você tem uma colmeia gigante da principal espécie que é o autor desse acidente, que é a Apis mellifera, né, que a gente vai falar dela. O que as abelhas comem? Primariamente néctar. A maioria das espécies se alimenta de néctar que ela coleta da flor. Algumas espécies elas se alimentam de óleos florais que também são produzidos e armazenados em estruturas semelhantes a onde fica o néctar. Muitas espécies também, além de coletar néctar e óleo floral, elas também coletam pólen. O néctar ele é rico principalmente em carboidrato, que elas vão fabricar o mel a partir do néctar. E o pólen ele é extremamente rico em proteínas, além de outros nutrientes, e ele vai ser usado principalmente como alimento das larvas. Então, por isso que as abelhas desenvolveram aquela cesta de pólen nas patas traseiras para poder coletar ativamente o pólen e levar para a colmeia para poder alimentar as larvas. Mas também tem algumas espécies que se alimentam de carne putrefada. Então, dentro da abelha, ela se alimenta primariamente do néctar, né? Do mel, no caso aqui, é derivada do néctar. Aqui é só uma foto ilustrativa mostrando as larvinhas em desenvolvimento em vários estados de desenvolvimento dentro de uma colmeia de Apis mellifera, que é a africana, europeia, africanizada, italiana, são algumas variedades. Né? Só por curiosidade, aqui a gente tem uma espécie de abelha que ela não ocorre aqui na Bahia, que é chamada abelha-limão, que é uma espécie de abelha pirata, que ela rouba comida de outras colmeias. Elas têm um enxame é composto, o enxame do que? A colmeia é composta por cerca de até 5.000 indivíduos, e aí durante um determinado período do dia, elas se juntam e aí elas vão invadir colmeias. Elas vão invadir, ela ocorre muito no sul do Brasil, elas vão invadir outras colmeias para roubar o mel das outras abelhas. E além disso, elas produzem um mel que é tóxico para o consumo, então não dá nem para... Bandida mesmo. Ela rouba o mel dos outros, mas ninguém pode roubar o mel dela, né? O mel é tóxico. Quem é que come abelha? A gente tem espécies de aves que são especializadas na predação de abelha, como esse passarinho. A gente tem ali a aranha caranguejo, que é uma aranha que ela vive primariamente em flores, então ela se aproveita do processo de polinização. Aqui a gente está vendo uma que dá uma coloração um pouco diferente da flor, mas essa abelha ela tem um processo coevolutivo com a planta também, onde ela se camufla. A cor da abelha, que é a cor da aranha, é a mesma cor da pétala da flor, então ela fica ali esperando o polinizador pousar para ela poder se alimentar. Então a maioria E o ferrão da abelha não tem efeito nela, não? Ela mata a abelha antes, né? Ela conseguir ferroar. Então ela se adaptou para esse processo de predação. E dentre os insetos, que também são predadores vorazes de abelha, a libélula é um predador bem eficiente, e algumas espécies de formigas também se alimentam de abelhas, né? Quando elas pousam, elas adaptam. A gente acha que a libélula é bestinha, né? Não, bizarro. É um dos predadores mais vorazes que você tem na natureza. A larva dela come peixe, só para você ter uma ideia. A larva de libélula come peixe. Ela é extremamente voraz, extremamente predadora. Vamos ver um pouco agora a diversidade das espécies que a gente tem aqui na Bahia. Eu vou falar sobre as cinco espécies mais comuns de abelhas sem ferrão
e as duas espécies mais comuns de abelha com ferrão. Bom, eu acho que a espécie mais conhecida, porque é muito comum, inclusive aqui em Salvador, é a jataí, que é essa abelhinha pequena, é uma espécie nativa, ela é pequenininha, ela chega no máximo a 5 milímetros, a meio centímetro de comprimento. Ela tem essa característica desse abdômen ser bem comprido, ela parece uma mosquinha. É muito comum você ver ela nidificando em frestas de paredes, em muros. Ela constrói a colmeia dela e ela coloca uma saída da colmeia, um tubo, que é a entrada da colmeia, ela é construída à base de cera. Os casulos dentro da colmeia são construídos primariamente à base de própolis, mas a saída é à base de cera e ela tem um comportamento muito interessante, que é o de fechar a entrada da colmeia durante o período noturno, principalmente para que as operárias não sejam atraídas pela luz da cidade. Então tem alguns estudos que mostram isso. Então, De fechar com cera mesmo? ela fecha com cera, ela tem uma portinha que ela fecha. Então quando você, no período noturno, é como você chegar lá e você vê a entrada fechada, para que as operárias não sejam atraídas pela luz e não E saiam. a mandaçaia também tem essa portinha? Tem. Eu vou falar dela mais pra frente. Não, é a abelha sem ferrão, sem nenhum tipo de agressividade, ela é bem tranquila. Inclusive existem alguns programas de incentivo à criação de abelhas sem ferrão, porque, assim, eu não sei se vocês chegam a acompanhar algumas É o notícias do melicultor, mundo. que ele não gosta de ser chamado de apicultor, tem uma briga aí, né? É, porque o apicultor é mais associado a apis mellifera, Exato. que é a abelha com ferrão. Fui falar com um rapaz que criava a outra que não era apis, ele não é isso aí que eu quero. Eles têm uma rixa. É porque a apis ela é uma espécie exótica, né? Então existe um certo preconceito pela criação de espécie exótica, porque ela é uma concorrente muito forte das espécies nativas e elas estão dizimando as populações nativas. E um dos motivos disso acontecer é o tamanho das colmeias. A colmeia de espécies que são nativas, elas são muito pequenas, elas chegam no máximo a 6 mil indivíduos. Uma colmeia grande de apis chega a até 80 mil indivíduos. Então é uma concorrência muito A que desleal. atacou o pessoal, não é que chega até 80 mil? É apis. É porque, eu vou falar um pouco mais na frente, que o nome popular ele varia. Você tem europeia, africana, africanizada, italiana, mas todas são derivadas da espécie Apis mellifera, ela tem várias subespécies. E aí cada subespécie dessa, ela tem uma estrutura morfológica e tal. Mas eu vou falar um pouco mais na frente. E para quem já provou o mel de jataí, que é um mel super caro, ele tem um sabor bem azedinho. E por que um mel caro nessas abelhas? Porque, como são poucos indivíduos na colmeia, elas produzem uma quantidade de mel muito pequena ao longo de um ano inteiro. Então, uma jataí, por exemplo, ela consegue produzir no máximo 2,5 litros cada colmeia de mel por ano. Então a coleta. Tirando na seringa, assim. Exatamente, a coleta tem que ser feita. Porque eu tenho muito receio de comprar mel dessas abelhas que são vendidos em estrada, porque a maioria das pessoas que fazem extração não fazem uma extração adequada para você não destruir a colmeia. Porque se você destrói a colmeia, ela não reconstrói, ela vai ter que sair e fundar uma nova colmeia. Isso é um processo, às vezes, muito demorado, diferente da apis. Você pode chegar lá e destruir metade da colmeia, ela continua lá, reconstrói e segue a vida. E essas abelhas, as nativas, elas são mais sensíveis, né? Então a jataí, ela parece um mosquinho, um insetinho. Assim, é muito comum a gente ver em fresta e é uma das espécies mais comuns que a gente vai achar aqui, principalmente em Salvador. No caso dessa apis aí, elas dependem de uma abelha rainha, por assim dizer? Sim, todas as abelhas que vivem em colmeia, elas dependem da rainha. Pronto, e se a gente matar uma rainha dessa, ela consegue se reconstruir? Consegue. Porque assim, a produção da rainha, ela vai variar a depender da espécie. A produção da rainha ela pode ser induzida geneticamente nas larvas, ou ela pode ser, assim, a regulação da colmeia, quem faz são as operárias e a rainha. As operárias, elas conseguem identificar o momento que a rainha, por exemplo, ela vive de uma apis, por exemplo, ela vive até 5 anos, só que chega um momento que a produção de ovos dela, porque a rainha basicamente vive para produzir ovo e manter a ordem na colônia. No momento que a produção dela de ovo começa a cair, as operárias, elas têm essa sacada, pelo meio da liberação, inclusive, de feromônios da rainha, elas conseguem identificar isso, e eu não sei se elas matam ou se elas expulsam a rainha, e no caso da apis, o surgimento de uma nova rainha vem pelo meio da alimentação com a geleia real, que é produzida pelas operárias. Então elas vão pegar algumas larvas, vão alimentar com geleia real, onde elas são criadas, inclusive, em compartimentos diferenciados dos outros onde os operários e os anubis são criados, e aí aquela dali vai virar rainha, se tiver mais de uma rainha nascendo ali naquele momento, e elas podem competir pelo espaço, uma vai matar a outra, mas no final só resta uma rainha.
Então, assim, se você matar, elas vão induzir o surgimento de uma nova rainha e o processo se inicia. Então, outra espécie muito comum é o urussu, que também é largamente utilizada para a produção de mel. Tem basicamente 3 espécies aqui na Bahia. É uma abelha já de porte um pouco maior, ela é mais robusta, ela é bem gordinha, ela chega até no máximo 12 milímetros de comprimento. A colmeia é uma colmeia um pouco maior do que a jataí, chega até 6 mil indivíduos. E é uma abelha que normalmente ela tem um padrão de coloração mais escuro, a espécie mais comum é a urussu preta, mas você tem a urussu amarela, que ela não é tão comum aqui na Bahia, mas também tem uma amarelada, e você tem a urussu que ela acaba mesclando o padrão da preta e da amarela, onde ela tem os pelos da região do abdômen mais dourados e ela tem essas listras brancas no abdômen. Também é uma espécie de abelha sem Tem lá ferro. uma fazenda dessa do campo lá, essa aí, né? Essa preta aí são as comuns que a gente vê tipo em máquina de caldo de cana e tal. Você pode ver. Arapuá, eu acho que é muito comum em máquina de caldo de cana. Aquela que pousa na gente é peguentinha. É Arapuá. É Arapuá? Arapuá, ela é porque ela eu vou falar dela aqui, que é Arapuá. Arapuá é uma abelha pretinha, toda pretinha. Isso daqui, que está deixando a coloração dela um pouco mais escura, é resina de árvore. Que por isso que a Arapuá, ela é grudenta, porque ela coleta a resina, que na verdade é a cera que ela usa, ela coleta a resina das árvores para poder fabricar cera. E aí ela fica com essa resina grudada no corpo. E ela tem esse comportamento super agressivo, ela não evoluiu o ferrão atrofiou, então ela não tem como inocular veneno, mas ela morde com a mandíbula, então ela normalmente se enrola em cabelo, é muito comum quando você é atacado por arapuá, ela se enrolar no seu cabelo, ela pode entrar no ouvido, tem que tomar maior cuidado quando você for atacado por arapuá, ela entra no ouvido, ela entra em nariz, em boca, se você ficar com a boca aberta. Não é uma abelha muito grande, ela chega no máximo a 7 milímetros. O tamanho da colmeia também é semelhante com o tamanho da urussu, até 6 mil indivíduos. É uma observação até muito importante. Quando vocês forem fazer cocô no mato, elas são as abelhas que vão ser atraídas pelo cheiro das fezes, porque ela coleta fezes para levar para a colônia. Tanto que assim, não comam mel de arapuá, como vocês acharem ela no mato, porque pode ter coliforme fecal, porque ela usa o cocô para a produção do mel. Não, beleza? Porca em comparação às outras. Mas como ela é atraída por cocô, se vocês estiverem fazendo cocô no mato, fiquem atentos, porque a abelha que vai ser atraída é a arapuá. E aí a tendência dela é enrolar em cabelo, então tomem cuidado com o orifício para não ficar gritando. Tá? E se o mais você grita, mais trilheiro fizer a coisa correta, ele não vai dar chance a ela, porque ele vai enterrar, né? Eu acho que Mas ela ataca ali galera também não? Sim, mas o ninho tá ali, o indivíduo primeiro lança os alertas. Ele fala, depois que eu esqueci, Luna falou que ele tomou uma carreira uma vez no arapuá e ele acha que é por causa do shampoo. E realmente, porque se você pensar assim, o que atrai uma abelha até uma flor? Cheiro. Principalmente, né? São as pistas químicas que as flores deixam. Então qualquer coisa cheirosa que você utilizar em trilha vai atrair a abelha. Perfume, desodorante, shampoo. Um cheiro diferente. Um cheiro É diferente. feito pra usar shampoo na trilha. Óleo, por exemplo, óleo Dorme. Lucas que adora o creme macadâmia, por exemplo, inevitável. Uma outra espécie também não é tão comum, mas é comum na Chapada, não é comum você encontrar em cidade, mas é comum na Chapada, é a mandaçaia. Mandaçaia significa vigia bonito. Por quê? Porque é tão bonitinho. A entrada, elas fazem o ninho em ocos de árvore. E aí sempre na entrada você vai ter um indivíduozinho aqui, que é o vigia. Sempre o indivíduo vigiando. Ele sempre vai ter um indivíduo vigiando. Nunca a entrada da colônia, mesmo no período noturno, ele fica ali vigiando. E a mandaçaia, ela é uma abelha também com um porte um pouco maior, ela é robusta, ela chega até 11 centímetros de comprimento. A colmeia é bem pequenininha, 11 milímetros de comprimento. Uma ratazana, 11 milímetros. A colmeia é bem pequenininha, no máximo 2 mil indivíduos, é a menor colmeia que tem dessas abelhas nativas. O mel dela é bem liquefeito mesmo. Porque a fabricação do mel de algumas espécies, elas eliminam a água o máximo possível para o mel ficar bem com aquela textura mais pastosa, né? E a mandaçaia ela não faz isso. E assim, pode ser confundida com a apis, que é a espécie que
que é potencialmente perigosa, porque no abdômen ela tem essas listinhas amarelas, mas é um amarelo bem fluorescente. E no caso da apis, o que chama atenção no abdômen são as listas pretas, não são as listas amarelas. A gente vai ver a foto dela. Então, se vocês verem amarelas, se for amarelo vibrante, ela vai ser da saia e não a apis, né? Essa é a minha espécie predileta, que é a iraí, que é uma espécie muito bonitinha. Ela é pequena também, ela é menor inclusive do que a jataí e ela é caracterizada por esses olhinhos verdes. A colmeia ela chega no máximo a 3.000 indivíduos. Isso daí, sábado, lá no shopping tá tendo uma feirinha de orgânicos agora, que a gente tá botando isso. E tinha um apicultor, quer dizer, um medicultor, porque ele só vendia, tá 350, eu não sei. Eu conversei com ele. Aquele Ele fica na porta da área. Pronto. Onde ele tava botando a prova da jataí, ele botou mel de jataí pra provar. Velho, tinha uma abelha muito pequena, parecia uma mosca pequena, mas assim, tinha bolos dela, assim. Aí eu falei, você trouxe a colmeia? Porque tinha do lado uma caixinha. Ele, não, elas apareceram, tem uma colmeia por aqui por perto. Eu nunca imaginei aquilo. Aí ele falou o nome dessa ali. Amanda ou a iraí. Ela é bem pequenininha, bem bonitinha, tem esses olhinhos verdes. E assim, a quantidade de mel, cara, que ela produz é muito pouco. Não chega a 2 litros por ano, assim, às vezes 1,5 litro. A maioria dessas abelhas, a Urussu é que mais produz, que produz até 3 litros por ano. Mas a maioria das outras espécies, elas produzem uma quantidade de mel bem pouquinho, por isso que é tão caro, né? E a iraí, ela faz a mesma coisa que a jataí. A construção do ninho também é associado a ocos de árvore, e aí ela constrói esse túnelzinho, que é a porta, de cera, e ela também fecha a entrada durante o período noturno, para as operárias não saírem atraídas pela luz. Bom, agora entrando nas espécies que são peçonhentas, que são as espécies de abelha com ferrão, o besouro mangangá, que na verdade é chamado de besouro, mas que não é besouro, ele é uma abelha. É bem grande, né? Tem ferrão? Tem. Só que a fêmea que tem, o macho não tem. Tem, é bizarro. Que ferroa, e assim, é muito dolorosa, uma picada. O etinoide nos mediadores ativos da dor, até pelo tamanho, ele injeta uma quantidade maior de veneno, o ferrão é grande. E o ferrão é fixo ou ele solta? Ele solta. E quando solta, depois ela morre no caso. Parte do intestino vai junto. Petróleo, eu tô com uma mordida disso aí uma vez dentro do carro. Não, Tipo, uma isso é uma das piores, tem eu tomo no pescoço. Uma semana. A vantagem eu tô pensando o Rio Capivara. Aí E eu deixa vi 3 cicatriz? morderam um braço aqui, outro aqui, e eu Tem que saber se é a dele. Não, eu já tomei muita picada de Mas abelha. Mas tá, tem pouco tempo, né? Tá força. Tem pouco tempo, é isso, tem pouco tempo. Mas Não, no é geral, cicatriz, não, furou, fez uma coisa na carne aqui, ó. Teve perda de massa. Mas também você bateu e enfiou o negócio pra dentro, que ele bateu no piso. eu desconheço deixar a cicatriz por picada, né? Eu desconheço. Mas a vida de vocês aqui, essa gente. A gente é pra monitorar, né? Monitorar. Mas Vida de você, a então, gente é possível. o mangangá, ele tem uma característica, a maioria das espécies são solitárias, mas tem espécies que são sociais, como por exemplo a espécie do gênero Bulbos, eles são sociais, eles formam colônias, né? Mas a maioria das espécies são solitárias. O tamanho chega a 3 centímetros, então é um bicho relativamente grande. Apenas as fêmeas possuem ferrão, e as que são solitárias, eles constroem um ninho em oco em galho seco. Eles fazem essa abertura aqui com a mandíbula, eles cortam essa abertura, eles ficam dentro e nidificam ali dentro. E eles fazem um barulho muito característico. Não, quando ele está voando, o barulho da asa é bem intenso, mas quando ele está dentro do ninho, é um barulho assim, ó, parece uma porta abrindo. Parece um pouco de hernia. Era isso que tava falando. É assim. Então, se você chegar perto de uma madeira, de uma árvore, você ouvir um barulho como esse, porra. Porque, e assim, quanto mais você fala, quanto mais barulho você faz, mais você irrita esses bichos. Então, assim, é muito comum você ver eles voando. Voando, pousa de flor, ele não vai lhe atacar. Se não fizer nada, ele não vai lhe atacar de jeito nenhum. Mas aí- Silêncio. O segredo é ficar em silêncio. A sorte é que geralmente só vai ter um ali dentro. Aí desses solitários E dá pra identificar o macho da fêmea? Já que você falou que só a fêmea tem ferrão? Não, né? Depois que você é ferroado, você identifica. Não, assim, eu não sei identificar. Ele tem as características peculiares, mas eu não sei identificar.
explicar. Eu vejo ele sempre, pra mim, na minha época, estava relacionada sempre a pé de maracujá. Sempre. falou, Todas as vezes que eu ia pra roça, são os o principais principal polinizador do polinizadores. maracujá. Na verdade, eles são os principais polinizadores do maracujá e da castanha do Pará. Agora aqui, maracujá é batata, cara. O flor de maracujá sempre vai ter ele. Eu lembro que eu morava na Pituba, lá tem muita amendoeira. Aí a gente gostava muito de subir, escalar as amendoeiras e tal. Quando chegava lá em cima tinha aqueles galhos meio secos, meio podres já. Uma vez a galera mexia num galho lá, tinham vários, num galho só. Então como é que é a reprodução desse zangão, digamos assim? O mandangão dentro do galho? Ele, como você disse que ele é solitário, mas ele o ninho, como é que é? Ele bota um ninho? Ele cava um buraco. Só? Ou é um que sai? Não, ele pode colocar vários ovos. Então acho que isso, o pessoal quebrou um galho desse, Ele tem coloca vários. vários ovos, ela coloca vários ovos, não é um indivíduo só não. Inseto no geral, a reprodução é uma quantidade enorme. E aí depois que eles crescem, eles saem. Certo, Cada o um pessoal tem foi lá que dar o seu galho e tinha um ninho. Aí foram vários, atacou a galera que estava subindo, eu estava embaixo na hora. Mas eu vi a galera subindo e gritando e tal, aí caiu o galho, né? O cara foi pisar no galho, acho que o galho quebrou, e aí as bichas. Então, podia ser a espécie do gênero Bombus, que é a espécie colonial. É o Bumblebee, Eles fazem que chama. colônia. É o Bumblebee. É muito grande. É. Eu assisti, não sabia o que era, eu fui pesquisar depois, porque vi um besouro molar aqui, eu falei, pô, eu ainda tenho um besouro aqui. Você imagina que uma abelha. Aí eu É tipo um cavalo tocando de mordido, já ouvi falar. O que é colonial é mais agressivo do que o que vive sozinho? Sempre, cara. Que vai pegar de galinha. Então, porque eu sempre vejo esse sozinho, eu nunca tive problema, eu fico paradinho aqui, ele passa por Não, mas na verdade é assim, ó, mesmo os coloniais, eles vão forragear sozinhos, o forrageiro é solitário. Cada indivíduo vai sair. E aí, no caso das abelhas e das aves, por exemplo, elas formam uma imagem de busca. Elas saem e pousam na primeira flor. Aquela flor, aquele formato de flor vai ser o que ela vai traçar como meta para o resto do dia. E elas vão visitar todas as flores com aquela mesma morfologia e cor ao longo do dia. Então, cada indivíduo vai fazer isso. Cada indivíduo da colônia, você tem a colônia, ela é dividida em castas, então as operárias vão sair, o grupo de operárias que vai sair para buscar alimento, elas vão sair, cada uma vai para um canto. Então, assim, é difícil você ter um ataque de um indivíduo quando ele está saindo para buscar néctar. É difícil. Isso vai acontecer se você chegar perto da colônia e as operárias que estão dentro da colônia, elas vão lhe atacar para proteger a colônia. Mas, no geral, quando o indivíduo está lá, é difícil você ser picado. A não ser assim, é muito comum você estar bebendo uma coisa doce e fica circulando ali, né? Assim, você faz assim com a mão e ela não lhe pica. Ela não faz nada com você. É difícil, assim. Só se você realmente pressionar, bater, aí ela pode voltar pelo comportamento Depois de agressivo. morta, ela continua. Eu já tomei ferroada de abelha morta. Assim, o Fernando fica Deu alcendete de abelha. Zumbi vem disso aí. Daí a origem do nome zumbi. É o zumbi. The Walking Dead. Que as abelhas mortas. Tem um grupo que sai e tem outro que fica lá, acho que é de turma. Então, existe uma divisão de tarefas, porque assim, a colmeia, como você tem as larvas lá dentro, né, as larvas mesmo, elas precisam manter a temperatura extremamente constante. E aí a presença das operárias, o bater de asa das operárias é o que faz com que a colônia mantenha a temperatura constante. Termorregule, né? Termorregula, exatamente. Então, elas não podem sair todas de vez. Tanto que um dos momentos mais propícios a você ter acidente é período de chuva. Por um lado, período de chuva, na verdade, dia que tem chuva, porque elas não vão sair para coletar. Se elas não vão sair para coletar, elas vão estar todas dentro da colônia. E aí, qualquer sinal, Qual é o horário que. de maior atividade, De menor, ó, 5 horas, galera toda na casa. Meia-noite. Não, cai o sol. quando cai o sol, é todo mundo já na base. Você vai chutar lá com o pé, não vai entender. Principalmente porque são animais ectotérmicos, né? Eles dependem do calor do ambiente para regular a temperatura corporal. Então, se você pensar num lugar com uma chapada, que de noite começa a fazer frio, elas não têm mais energia para poder continuar as atividades. Então, elas voltam para a colônia no entardecer. O período de maior atividade delas é o início da manhã, entre 7 e 8 da manhã. É o período
maior atividade, onde a maioria dos indivíduos estão em busca. Ou nasceu só, elas estão saindo, mas entre 7 e 8, assim, tem uns estudos, eu estava lendo uns estudos mostrando isso, para a apis mellifera, o período de 7 às 8 da manhã é um dos períodos de maior atividade delas. Então vai estar menos cheia. A colmeia vai estar menos cheia. Então, vamos focar agora na apis. É nessa você vê mesmo que o que destaca é só a lista preta. Exatamente, as listas pretas são o que destacam, né? Porque na outra espécie o que destacava eram as listas amarelas, né? Bom, vamos. É muito comum vocês verem pessoas associando nomes populares a apis, nomes populares variados. Ah, a europeu foi atacada pela europeia, né? Eu fui pela africana, africanizada, italiana, Europa. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: você tem a apis mellifera distribuída amplamente pela Europa e pela África, lá pelo Velho Mundo. E aí você tem a espécie apis mellifera e você tem várias subespécies de apis mellifera. Você tem, sei lá, umas 8, 9 subespécies. Na década de 40, um grupo de pesquisadores trouxe a variedade uma subespécie da variedade europeia e uma subespécie da variedade africana, porque eles queriam produzir o mel aqui no Brasil. Então eles fizeram um cruzamento genético dessas duas subespécies para obter um indivíduo melhor adaptado para o clima brasileiro e mais resistente também para produzir uma quantidade maior de mel. Então eles fizeram as modificações genéticas e durante esse período houve um acidente no laboratório e vários indivíduos escaparam e foram colonizar o ambiente natural. Como elas eram mais resistentes, mais agressivas, nem ferrão, as colônias são gigantescas, elas se adaptaram largamente ao ambiente natural e a colonização foi extremamente bem sucedida. Então, assim, a maioria das pessoas chamam de abelhas africanizadas porque você pegou um exemplar europeu, que era o mais disseminado, mesclou com os genes de um exemplar africano e aí você africanizou a espécie europeia. Mas assim, as pessoas vão chamar de italiana, mas no geral... O Doberman das abelhas. No geral, é tudo apis mellifera, é tudo essa espécie africanizada. Dentro da colônia, você tem basicamente a divisão em castas de 3 grupos, que são a rainha, que é um indivíduo da rainha. O objetivo da rainha é pôr ovo, basicamente, postura de ovos e manutenção da ordem na colônia, porque é a rainha que produz os feromônios específicos para dar o comando do que cada uma tem que fazer. Então ela vai dizer quem é que vai sair para buscar, quem é que vai ficar cuidando, quem é que vai estar responsável pela produção do mel. Então é a rainha que regula tudo. Então você vai ter uma rainha por colônia. Como eu falei antes, se tiver mais, briga, se mata, quando a rainha começa a ficar velha. E essas castas são que nem os hindus, são rígidas, nasceu ali no vira Então, para algumas espécies, uma que nasceu operária, ela não vai virar operária. Mas uma que nasceu operária, ela não vira rainha. Sim. Assim como o que nasce zangão não vira operária e assim sucessivamente. Nasceu daquele jeito, ela vai continuar daquele jeito. Sim. Só que algumas espécies você pode ter uma larva que foi criada para ser operária e ter uma modificação genética para que ela vire algum clique faz ela se transformar numa rainha. Isso acontece para várias espécies, por exemplo, em sapo, que quando você tem uma reprodução acentuada de fêmeas na população, algumas fêmeas elas revertem a estrutura sexual e se transformam em machos. Então você pode ter um gatilho genético para fazer elas modificarem, mas assim, se nasceu, não muda. É só para répteis em geral. Eu lembro que eu estava estudando uma coisa aqui no Pantanal, foi um ano que houve uma seca muito mais acentuada, que a temperatura média foi muito mais alta, que eu acho que houve um enxurrado de macho. E aí liberou-se a caça do macho. Isso é um grande problema atualmente pelo aquecimento global, né? Porque para tartaruga, para quelônio em geral e para jacaré, isso é um grande problema, a temperatura. Porque quanto mais alta a temperatura, maior a produção de machos. Né? Então, a gente tem as rainhas, a gente tem o zangão, que o objetivo único do zangão é fecundar a rainha. Então você tem uma quantidade de zangões que são produzidos, e os zangões eles vão sobreviver dentro da colônia cerca de 15 dias até alcançar o período do voo nupcial, que é quando as rainhas que foram produzidas dentro da colônia vão atingir a maturidade e elas vão sair, elas não ficam ali dentro. Então elas produzem uma rainha, ela sai para o voo nupcial, o zangão ele vai atrás de
várias colmeias na verdade, e aí eles vão no voo nupcial se reproduzir, né? É no ar. Eles vão se reproduzir, e aí o zangão não serve mais pra nada depois desse ponto. O único objetivo dele é fecundar a rainha. Fecundou a rainha, ele nem volta pra colônia. Se ele voltar, ele vai ser morto. Aí vai seguir a vida, cara. Vai seguir a vida, ele tem pouco. O objetivo dele é só fecundar a rainha. Ele não volta pra colônia, ele é produzido, ele é alimentado, tá apto pra fazer reprodução. Começou o período de voo nupcial, ele tem que sair da colônia e fecundar a rainha. É a única função dele dentro da colônia. Eu fico, não, mas sério, eu fico imaginando como não, um voa de cabeça pra cima, cabeça pra baixo. Não, gente, mas deve ser. Uma abelha voa de cabeça para baixo assim, fica assim. Assim, né, meu filho? Brincadeira? Deixa ele. Rapaz, deixa primeiro que quem enrosca assim é porco, que assim vai Foca, Lucas. E as operárias que a maior parte das abelhas que existem na colmeia são as operárias. O objetivo dela é limitar a rainha com geleia real, que é ela que produz a geleia real. Ela tem uma glândula na faringe, chamada glândula hipofaríngea, onde ela coleta o néctar. Esse néctar vai para essa glândula, onde tem enzimas que vão transformar esse néctar na geleia real, que é uma das substâncias do mundo natural assim mais ricas que existem. E aí ela alimenta a rainha, não só a rainha. O zangão, na primeira fase do desenvolvimento, também é alimentado com geleia real. E as larvas, até o terceiro dia de vida, também são alimentadas com geleia real. Mas no geral, é só a rainha que come a vida inteira geleia real. E chega pra gente, geleia real, pra gente comer, digo, é vendido? Sim. Em outra fase, você sabe? Mas quem produz a geleia real são só as operárias jovens. As operárias velhas, elas perdem a capacidade de produzir, até os, se não me engano, os 20, 25 dias de vida, ou menos que isso, elas produzem geleia real. Depois ela perde a capacidade de produzir geleia real. Aí são as novas que estão nascendo que vão dar continuidade a esse processo. E a operária come? Ela come o quê? Mel. Ah, o mel é pra ela? O mel é cultivado, é pra elas comerem. Você pensou que o meu era pra gente? Sua cota de falar tá. Você vai pra diretoria, viu? Tem elas vão cultivar seu próprio alimento. Pensei que era todo trabalho, minha parte. Ela vem aqui e vai na cozinha. A rainha não vai comer que ela é real, velho. Que é o que tem mais. De vida é 30 dias no máximo. Ela é 48, a operária. É aqui, ó. A colmeia, uma de apis pode ter de 60 a 80 mil indivíduos. A rainha, ela vive até 5 anos. Os anões, eu não sei qual é o tempo de vida, mas na hora que voou, já era, não volta mais. E o restante das operárias, elas vivem de 28 a 48 dias. Aí depois morre, vão nascer, por isso que a rainha o tempo todo fica produzindo novas larvas, né? Bom, o mel é produzido com base no néctar, então elas coletam néctar. Aí esse néctar fica armazenado numa bolsa de néctar que elas têm. Aí quando elas chegam na colmeia, elas começam a passar o néctar de abelha em abelha, de boca em boca. Porque o objetivo é ser processado pelas enzimas que elas têm e tirar a água, o máximo de água possível. E isso para apis, né? Lembra que eu falei que tinha outra espécie que tinha um mel liquefeito? É porque elas deixam a apis, não. O mel tem que ser o mais pastoso possível, então elas passam de indivíduo em indivíduo para tirar o máximo possível de água e depois elas armazenam o mel nos favos dentro da colmeia. Ela, qual é esse creme? O cocô da abelha? Se ela come, ela descome. Descome, com certeza. Ô Lucas, tem um canal na internet, no YouTube, é de um senhor lá no Paraná. O nome dele é Ailton Fontana. Se vocês quiserem, depois eu até escrevo no grupo. Bota o link desse canal desse cara. Ele ensina a fazer colmeias para jataí, por exemplo. São 3 andares, isso é claro, lá você vai ver que tem 3 andares. Um dos andares é o lixo, é o lugar onde a abelha vai colocar a parte do lixo. Excremento. Não, Excremento. isso existe mesmo, existe para formiga também. E esse lixo, na verdade, ele é armazenado dentro da colônia, porque o lixo ele ajuda a manter a temperatura. A fermentação ali. Ele ajuda a manter a temperatura. Não, tem uns estudos que mostram isso para formigas, né? Isso é bem A característico. parte do lixo Elas nas não jogam abelhas, fora. nas caixinhas que a Ailton Fontana fabrica, essa parte do lixo é na base, né,
da colmeia. Compartilhei um vídeo dele. Ô, Dani, você falou de resina. A resina é o própolis, né? Ou não tem nada a ver? Não, então, o própolis é feito com base em resina de árvore. Eles tiram aquela resina e eles fabricam própolis. E o própolis é utilizado para a estrutura da colmeia, para formar os favos. A cera também pode ser utilizada para formar os favos. E aí, a saída, os túneis de saída da Jataí e da Iraí. Ah, então na verdade tem mel, geleia real, ou não sei o que é real, própolis e ainda tem a cera. Própolis tem cera e tem o néctar. O néctar que ela traz, né? Ela coleta o néctar e transforma no mel. Ela coleta o pólen e o pólen é utilizado para alimentar as larvas. E aí ela coleta resina de árvore e transforma em cera e em própolis. E aquele formato hexagonal, todas são assim ou só ápice? Ou nem ápice? Qual é aquela que a colmeia é toda geométrica? Não, então, várias espécies têm esse formato hexagonal. Inclusive, só o da rainha, o que a rainha vai nascer, que não é o formato hexagonal, é a única que é diferente. Mas eu não sei dizer se todas as espécies compartilham isso, não sei dizer. Mas essa ápice é assim, a ápice é assim. A ápice é hexagonalzinho, é um hexagonalzinho. Só em termos de curiosidade, um indivíduo, uma operária adulta, ela visita aproximadamente 10 flores por minuto. Então, uma abelha, ela vai conseguir produzir 5 gramas de mel por ano, um único indivíduo. Então, para ela conseguir produzir isso, para conseguir produzir 1 kg de mel, por exemplo, ela tem que visitar 5 milhões de flores. Uma única abelha, para produzir 1 kg de mel, ela tem que visitar 5 milhões de flores. Então, é uma quantidade de... Só que quando você pensa em vários substitutos, se você 80 mil. a quantidade de visitas florais para se fabricar essa quantidade de mel, a ápice ela consegue produzir até 5 quilos de mel por ano. Então é a que consegue produzir a maior O quantidade. mel, ele é comercializado em quilo e não em litro pela densidade? Ah, não sei. Porque Deus quis assim. Deus quis. Bom, qual é a importância da ápice, né? A gente chama de serviços ecossistêmicos que elas fornecem, que é a polinização, é um serviço ecossistêmico, que é algo que a natureza fornece e que o homem se beneficia desse processo. Então, por exemplo, teve um estudo na região de Mucugê, ali tem um polo agrícola bem desenvolvido, e a UFBA, ela montou um núcleo de estudo lá em fazendas principalmente de maçã. Porque o que estava acontecendo? Se você olhar uma foto aérea de Mucugê, você vai ver uns pivôs desenhados circulares, assim, onde você tem vários pivôs de plantação. E o que eles estavam fazendo, eles trabalhando no pivô de batata lá. E a tendência deles é desmatar todo o entorno, porque eles ficam no pânico de bicho, então eles querem desmatar todo o entorno do pivô. E aí, esse grupo de estudo de polinização da UFBA, eles conseguiram catalogar alguns dados de espécies de abelhas nativas da região em macieiras, onde eles mostraram que nos pivôs, onde você tem vegetação ao redor, ou seja, você tem espécies de abelha habitando aqui no local, vários indivíduos vão polinizar as macieiras, e quanto maior a quantidade de indivíduos polinizando, maior a simetria do fruto e, portanto, maior poder de comércio desse fruto. Quando eles examinaram os pivôs, onde você não tem vegetação no entorno, não vai ter polinizador. A simetria do fruto é super deficiente, então o poder de exportação do fruto cai. Então, depois de mostrar, esse estudo, na verdade, foi feito em várias regiões agrícolas do mundo, foi publicado numa revista super impactante, que é a Nature. E aí mostrou-se para esses agricultores, né, houve um diálogo bem interessante, mostrando que era importante manter o entorno conservado para que aumente o poder de exportação do fruto. Agrofloresta, né? É o sucesso, é o segredo do sucesso, é a agrofloresta. Então, outra importância é a produção do mel, geleia real, cera e própolis, que são também produtos comercializados pelo homem, né? Todos esses produtos, tanto o mel, quanto a geleia, quanto a cera, quanto o própolis, são antifúngicos, antibactericidas, são usados em medicina alternativa. O próprio veneno, que é a apitoxina, ele é utilizado também. Estou até conversando com o Eduardo sobre isso. Ele é utilizado em algumas terapias, então ele tem uma larga importância na medicina. Vamos falar um pouco do veneno e do envenenamento por abelhas, apis, né, do gênero apis. Qual é o principal problema? A diferença, por exemplo, de abelha e vespa, de uma ferroada de abelha e de vespa. O ferrão, a estrutura do ferrão da abelha, principalmente da apis, ele tem uma estrutura com ganchos voltados para o lado de fora do ferrão. Então, quando ela introduz esse ferrão, ele fica preso. E o ferrão,
ele é acoplado à bolsa de veneno, que é acoplado ao intestino do animal. Então, quando ela ferroa e ela puxa, parte do intestino, o ferrão fica grudado junto com a bolsa de veneno e parte do intestino dela fica. Então, o indivíduo morre depois da ferroada. A vespa não. A vespa, um indivíduo vai lhe dar várias ferroadas. Enquanto ela estiver veneno ali dentro, ela está lhe ferroando. A abelha não. No momento que ela dá a ferroada, ela vai morrer logo em seguida. E aí, o ferrão, aqui dá pra gente ver essa estrutura, o ferrão ele acaba ficando fixo na pele. Isso é um grande problema, né? A gente vai ver um pouco mais na frente por quê. O veneno em si, que é a principal componente, a toxina, ele tem uma ação dependente, o envenenamento ele tem uma ação dependente da quantidade de veneno, ou seja, depende da quantidade de ferroadas que você toma. E ele pode promover a reação alérgica. Então, você vai ter uma reação no seu corpo da presença do veneno e pode desenvolver uma reação alérgica, que é individual, né? Então, você vai ter manifestações clínicas que podem ser tóxicas pela presença do veneno ou alérgicas, que Eduardo vai detalhar isso melhor. E a ação do envenenamento pode variar desde uma reação local, um processo inflamatório mais simples, até um choque anafilático. Então, a apitoxina, ela tem principalmente como composição desse veneno alguns peptídeos de baixo peso molecular que favorecem com que o veneno se espalhe rapidamente pelo corpo. Deu esse baixo peso molecular. Ele é leve, então ele é facilmente carreado pelo corpo, então ele se espalha com uma velocidade muito grande. Ele tem histamina, que é um vasodilatador que é envolvido com resposta imune e ele tem uma reação muito importante na parte do extravasamento do plasma, que vai acabar gerando uma reação de edema no momento do local da picada, né? Você tem outros dois compostos, como a apamina, que é uma neurotoxina que vai bloquear os canais de troca de íons no seu organismo, isso compromete a ação de vários órgãos do seu corpo. E tem a meritina, que é uma proteína que tem uma ação miotóxica, ela vai atingir o sistema muscular. E ela é inclusive conhecida como Botox, o Botox natural, assim como a toxina botulínica do sapo. Ele é utilizado também pela indústria cosméticos. Aquele cara que faz a propaganda do Marimônio, é Botox ali, né? É um braço. Então, quais são os principais sintomas gerais que a gente vai ter no caso de picada de abelha? Dor forte, principalmente durante os 2 a 3 primeiros minutos, e ele é proporcional ao número de ferroadas e ao local dessas ferroadas. Vai ter um inchaço que vai variar de acordo ao local também. Eu acho que regiões de mucosa elas são mais propícias a inchar. Vermelhidão, coceira local, e essa coceira ela pode se espalhar pelo corpo inteiro. Aumento da temperatura corporal, especialmente no local da picada. Dificuldade em respirar, que já é um sintoma mais de um envenenamento mais moderado a grave. E no caso de pessoas alérgicas, elas podem ter os lábios ficarem de coloração azulada e elas podem ter vômitos e perda de consciência. Diarreia também é um sintoma. No quadro leve, você vai ter apenas uma ação local acontecendo, que é 10 picadas, 1 a 10, 15 picadas é considerado um quadro leve. Então você vai ter dor aguda, vermelhidão, coceira, inchaço. No caso do quadro moderado, você já tem ação local e ação sistêmica ocorrendo. Então vai ter irritação, ardência, vermelhidão, calor generalizado, formação de lesões locais, que são chamadas pápulas, urticária, a pressão ela pode cair, taquicardia, dor de cabeça, náusea, acompanhado ou não de vômitos, cólicas abdominais e broncoespasmo, que é dificuldade de respirar. E nos casos graves, aqui o quadro moderado é até 100, 150 picadas. Isso vai variar também de acordo com o quadro alérgico do paciente. Um quadro grave é acima de 200 picadas, 300 picadas. Acima de 400 picadas é fatal. Dificilmente uma pessoa que toma 400 picadas de abelha, pela quantidade de veneno que entrou no corpo, dificilmente essa pessoa consegue sobreviver. Mas um caso grave... Sendo alérgico ou não, né? Sendo alérgico ou não. Um caso grave já evolui para o choque anafilático, insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória aguda. Então aí já é difícil de ser revertido, né? Pô, aqui não dá pra ver, mas é só um quadro epidemiológico que mostra que a Bahia é o 4º estado do Brasil que mais tem mortes por picada de abelha. Ela só perde para São Paulo, Minas e Paraná. São Paulo é o terceiro. Paraná, Minas, Paraná, São Paulo e Bahia. A produção do soro antipicada de abelhas já está em fase final de desenvolvimento. Foi parceria com o Instituto Butantan, a USP e a Unesp, lá em São Paulo. Está sob aguardando a aprovação da Anvisa. Então eles... porque o processo demora bastante, né? São
cerca de 10 anos de estudos, testes em imagens, depois testes em humanos, mas eles já chegaram a algumas conclusões super importantes, como por exemplo, 20 ml é o suficiente para você reverter 90% da ação do veneno, principalmente em casos graves. Então isso dá o equivalente a 4 ampolas de soro. Cada ampola tem cerca de 5 ml, então 4 ampolas é o suficiente para reverter um quadro de envenenamento grave. Porém, para pessoas que são muito alérgicas, o soro ele não funciona muito bem. Então, o quadro de envenenamento grave com pessoas alérgicas ele tem que ser revertido de outras formas. E também existem tratamentos alternativos para pessoas que são muito alérgicas, que é a imunoterapia, onde você injeta a quantidade de veneno em baixas quantidades e tal. Você sabe se vai ser disponibilizado? Vai, Larga escala ou vai ficar preso em hospital? Não vai ficar preso em hospital. Vai ficar preso em hospital? Mas vai ser distribuído gratuitamente por todos os soros. E a parte importante agora, como é que a gente previne acidente com abelha? Então a gente precisa identificar o que é que pode gerar o incômodo nas colmeias para fazer com que elas ataquem. Né? A maior atividade da colmeia é entre 7 e 8 horas da manhã, que é a parte onde os indivíduos estão saindo ativamente, uma grande quantidade de indivíduos em busca de flores para coletar o néctar. A menor atividade é o entardecer durante o período da noite. Então, durante o período da noite é mais tranquilo, eles estão mais retidos. Dias chuvosos são mais perigosos, por quê? Porque a maior parte dos indivíduos vão estar retidos dentro da colmeia. Então, mais indivíduos, o ataque ele vai ser mais perigoso, porque você tem mais indivíduos disponíveis. É muito importante ficar atento à rota de voo de enxame, porque quando tem um período de enxameamento, vários indivíduos vão sair e eles vão fundar novas colônias. Então, se vocês ouvirem o barulho, qual é o principal comportamento que a gente tem que ter? Não pode fazer barulho. Se você ouvir o barulho das abelhas, você não pode fazer barulho, tá? Movimentos muito bruscos, de jeito nenhum, é ficar calado e esperar o enxame passar. Porque as abelhas, elas são muito irritáveis. Quanto mais barulho, mais irritadas elas ficam, mais agressivas elas ficam. É importante ressaltar que tem alguns estudos que para abelhas e vespas indicam que cores fortes, como preto e azul marinho, são potencialmente atrativas para abelhas. Só que atrativo no sentido de gerar irritação. Elas têm algum comportamento agressivo muito associado ao azul marinho e preto. Eu, inclusive, sofri com isso quando eu fui para a Amazônia, porque a rede que eu usava lá, ela era azul escura. E eu tomei várias ferroadas de vespa na bunda, de manhã cedo, por causa da cor. Então era muito atrativo, né? Então isso é um ponto importante. E o barulho, né? E existe a cor que é mais ideal utilizar? Branco. Rapaz, eu realmente quando usava a camisa de trilha preta, eu sempre ficava assim, ó. Isso desencadeia comportamento agressivo nelas. Então, vários experimentos já foram feitos de você medir a agressividade com base em cor escura sempre desencadeia comportamento agressivo. Agressividade de branco também é forte. E assim, evitar perfume e óleo, porque o que atrai a abelha é cheiro, substância química que vai atrair ela pelo cheiro. Então, se você sai perfumado para fazer trilha, se você usa óleo corporal, se você usa hidratante muito cheiroso, principalmente com base em óleos florais, isso é super atrativo para abelhas. Então, é um ponto também que a gente precisa levar em consideração. O que a gente pode fazer em caso de acidente, né? De forma alguma matar a abelha. É a tendência natural. Quando você é atacado, várias picadas, o que você vai fazer? Matar. Só que quando a abelha dá a ferroada, o ferrão ficou, a bolsa de veneno ficou também. A bolsa de veneno ela tem os músculos acoplados que faz a liberação do veneno em doses pequenas. Se você mata a abelha, você fricciona o local, você está injetando mais veneno rapidamente para dentro. Se você mata a abelha libera um feromônio de alarme que vai atrair outras abelhas. Então, matar a abelha atrai mais abelhas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, apesar de ser difícil evitar. Beleza. Isso matar propositalmente, mas tipo, se ela já te picou, supostamente ela vai morrer. Ela vai morrer, ela não vai conseguir te picar Isso mais. vai liberar o mesmo feromônio? Não. Não? Não. Tá. Não libera. Existem estudos que mostram que o indivíduo morrendo naturalmente, no caso a picada, é uma morte natural. Sim. E o indivíduo morrendo por ataque de predador, a substância que elas liberam são diferentes e sempre vão desencadear respostas, indivíduos sociais, sempre vão desencadear respostas nos indivíduos que estão ao redor. Pode gerar ódio. Ó, tirando o cheiro, a gente tava trilhando, foi até a trilha que você não acertou. Aí, aquela flor, Lucas, que fica na mochila.
ficou o tempo inteiro me seguindo e eu não tava com cheiro de nada. Foi só a flor que tava na Ela ficou mochila. porque a abelha ela é visualmente orientada e olfativamente orientada. É isso que tinha me falado sobre a questão das roupas. Por isso a questão, porque elas invertem a polaridade das cores. Mas a questão é que assim, uma flor, ela não vai confundir uma blusa que é grande. Não é morfologia da flor, não? Ela É não porque vai. é o formato Ah, da sim, flor, a flor literalmente. É, a morfologia Mas da uma flor. blusa, Foi isso que eu você pensei. De cor, É a isso, você de da cor, blusa. é isso, de cor me falaram isso. Por isso que vai, porque tem, como os insetos tendem a inverter, por isso, aí falou, ó, por isso que o apicultor usa branco, porque o branco ela vai ver como preto. E as cores escuras em geral, ela vê como o branco vai chamar mais atenção se virar muito fácil. Era aí. E mesmo segmento da mutuca. A mutuca também tem uma tendência, a pessoa suada com o cheiro e as cores escuras. Era sempre assim. É porque é isso, trilhando, mesmo que você não tenha perfume, velho, só o seu suor ali E ela ficou me seguindo um tempo, vai mas atrair ela não me muito. mordeu. É Mas exato. a base de óleo floral é 10 mil vezes pior. Usar um óleo floral Ah, é 10 sim. mil vezes pior. Assim, porque você vai atrair ativamente. Ela vai vir querendo coletar alguma coisa e se ela não achou, ela vai ficar irritada. Então, gritos e movimentos bruscos. A maior parte das picadas são nas mãos e na cabeça. Porque qual é a tendência? Você fazer isso aqui, né? Bater no rosto. Então a maior parte das picadas é movimento. Então é difícil manter, mas a gente precisa estar preparado para lidar com uma situação como essa, que é não posso matar a abelha, principalmente porque eu vou injetar mais veneno, não posso matar e eu vou atrair mais. Não posso fazer movimentos bruscos, de ficar batendo a mão e gritar. É a última coisa que você tem que fazer, é gritar. Você vai avisar a abelha e corra. Você não vai poder ficar gritando, porque senão você vai atrair mais abelhas e não só atrair mais abelhas, você vai deixar as abelhas mais irritadas com E se xingar as abelhas, pior. é melhor ainda que ela reconhece o xingamento. Obrigado, Lívia. Então o que você tem que fazer no caso? Quando você receber a picada, você tem que tirar cuidadosamente o ferrão. Porque se o ferrão ficar ali, ele vai continuar injetando veneno. Se você recebeu a picada, recebeu poucas picadas, beleza. Arranca o ferrão logo, na mesma hora. Tira o ferrão para ter o mínimo de veneno inoculado. E agora, ficamos com o nosso doutor. Gente, obrigada. Eu tenho uma dúvida. Dani, você falou que a rainha ela vem de 5 anos. O voo nupcial ela faz uma vez só? E ali ela já está fecundada o suficiente para fazer os 5 anos. Então, ela pode ser fecundada dentro do estúdio. Ela não faz um único voo nupcial, não. Você pode fazer mais de um voo nupcial, ser fecundada e é então, por isso que você tem até 400 anos de evolução. Porque aí ela vai dando a fecha, ela faz o voo nupcial, usando o fermento dela volta e faz a oposição. Tem um outro ponto bem interessante das abelhas é que está sendo extinta, né? Principalmente por de agrotóxicos. E aí é uma das preocupações mundiais por causa dessa questão da polinização e a extinção das abelhas pode acabar com a polinização. Inclusive a McDonald's começou a criar algumas casinhas para as abelhas se alimentarem. Então, o ideal é plantar árvores com flores, né? E tem uma árvore que é inimiga, com certeza. Essa árvore está difundida aqui em Salvador pra caralho, é a arena. Eu plantava tomate lá em casa, tomate cereja. Eu sempre tive pezinho de tomate cereja lá em casa. Chegou um determinado momento que eu plantava, o pé crescia, ficava lindo, fazia flor e nunca produzia tomate. E eu me questionando, porra, a mesma semente que eu plantava sempre, sabe o que foi? O vizinho de frente, no prédio, né, plantou um pé de mim, estava enorme, lindão o pé de mim, e sumiu as abelhas. Sumiu, ninguém pode encontrar meus pezinhos de tomate. É mole? Não, mas isso é uma crise bizarra mesmo. Galera, porque Pessoal do partido. Um dos melhores guias que tem achado desse cara aí. Um dos melhores guias que tem achado. é um dos poucos Conhece que fala muito. alemão. Ele que me ensinou. Trilingüe. Foi E Miguel é um cara fantástico. Miguel, porra, você trilhar com o Miguel, você vai aprender muito. Miguel é uma honra da porra pra gente ter Miguel no grupo. Maravilha. Então, vamos dar seguimento, né? O Dani abordou bem assim, a parte geral aí das abelhas, comportamentos, né? E agora vamos falar um pouco da parte, assim, de reações a picadas. A questão de abelha, na realidade, vai ser o maior foco por conta do tema, né? Mas até de outros insetos. Então, a gente tem separado duas coisas diferentes. A gente tem a reação natural a qualquer pessoa ao veneno da picada do inseto, né? Que é um veneno que, como o Dani bem falou, tem diversas substâncias que elas vão desencadear uma reação local,
né? Até mesmo por destamina, que é o grande mediador de reações inflamatórias no nosso organismo, né? E nós temos também uma reação alérgica, né? Que é uma reação a esse veneno, só que não é uma reação pela toxicidade direta do veneno ao nosso corpo. Ela é uma reação do nosso sistema de defesa desregulada àquele veneno, né? E não necessariamente você vai ter que ter uma relação de uma quantidade maior de picadas, você desenvolver essa reação. Você pode, uma picada apenas, desenvolver uma reação tão grave quanto 100 picadas causar, né? Mas é claro que a chance de ser uma reação grave em uma pessoa que tomou 100 picadas é maior, né? Mas uma só já pode ser trágica. Então eu vou falar primeiro aqui das reações localizadas, né? Pela toxicidade direta do veneno. Todo mundo aqui deve entender. Então são sistemas restritos aos tecidos próximos ao local da picada, né? Você tem uma picada no braço, como ela falou também, a questão se você estiver no lago, em região próxima de mucosa, né? Isso pode ter uma reação diferente. Cada tipo de tecido vai ter uma reação diferente, né? E geralmente eles são moderados e transitórios. Eles acontecem logo nos momentos após a picada, né? Eles geralmente tendem a regredir logo no primeiro dia, mas pode ficar ainda, por exemplo, uma lesãozinha residual, chata, coçando, né? Ao longo de algumas semanas. Então, essa é a reação normal, né, de uma picada, por exemplo, de abelha, né? A gente vai ter sempre a formação de uma reação inflamatória local, né? Então esse ponto aqui sendo um lugar que tem o ferrão da abelha, né? E uma região inchada e um pouco endurecida, né? E essa reação pode coçar essa região e tudo mais, e é essa lesão que geralmente fica residual, né? A gente tem relações mais extensas, né? Que também não significa que você está tendo uma reação alérgica, né? Nem que você vá ter, por exemplo, um edema de glote, né? Insuficiência respiratória, choque, tudo mais, essas coisas trágicas que uma reação alérgica traz. Isso aqui não é um sinal de uma reação alérgica, né? É só uma reação mais exacerbada local, até mesmo assim, você vê a mão aqui, uma mão bastante inchada. Pode ser apenas por uma reação por conta do veneno mesmo, né? E não há nada assim que você precise temer de alguma reação mais grave decorrente a isso, né? Vai ser doloroso, vai doer bastante, vai inchar, vai ficar vermelho, vai coçar, né? Mas todo mundo está suscetível a isso aí. Ferro, fiquei curioso. Como é que eu faço? Existe algum processo para eu descobrir, por exemplo, que não seja na trilha, que não seja com um episódio com abelha, como vocês tiveram? Exatamente. Eu procuro quem para descobrir se eu sou? Falar isso na parte vamos por parte, né? Eu vou falar isso na parte do tratamento. Laboratório. Exatamente. Um alergologista é um médico que você pode buscar para fazer isso, né? Então, aí o que a gente vai fazer, né, para essa toxicidade direta, né, a reação local? Em medidas gerais, a gente pode estar colocando compressas frias, né? No caso da chapada, eu recomendaria colocar dentro d'água, né, para que a gente não vai ter gelo nem nada, porque tudo isso aqui é uma aula, na realidade, teórica a uma reação, né? A gente está no campo, então nunca vai acontecer da maneira ideal que eu vou estar passando aqui. A gente vai ter sempre que ter uma conduta adaptada ao campo, né? E, inclusive, a gente está cada vez mais ganhando mais experiência e vendo como é que a gente pode adequar a nossa realidade. Elevar o membro afetado, né? Porque como tem mediadores inflamatórios, se você diminui o fluxo de sangue para essa região afetada, você diminui a disseminação desse veneno pelo corpo, né? Isso vai ser mais importante, principalmente no caso de você ter muitas picadas em um determinado local. Funciona bem em membro, né? Lavar as mãos, né? Para poder você manipular isso, porque às vezes a forma que a gente tem água e limpar aquela que é ferida. Se sua mão estiver suja, não adianta nada você passar uma antissépica. Então primeiro você lava a sua mão e depois você vai limpar a região que foi acometida. Você vai retirar o ferrão, como a gente falou, né? Com todo aquele cuidado, e depois é manter aquele local limpo. Não necessariamente cobrir, mas manter limpo. Vai ter sempre uma pinça para tirar o ferro. Às vezes com a unha, com ponta da unha, né? Mas idealmente, no seu kit de emergência, eu acho essencial levar sempre uma pinça, né? Às vezes mete a mão no caco. Ou a língua. Sempre pode acontecer. O cara meteu a língua no caco. Aí agora um pouco de tratamento medicamentoso, né? Eu vou trazer algumas coisas aqui que não tem antibiótico também, não exatamente nesse. Isso precisaria de receita médica. Mas caso alguém já tenha um antibiótico em casa, eu não posso prescrever antibiótico para prevenção, né? Ele só pode tratar. Mas caso a pessoa tenha um antibiótico em casa, né? Enfim, fica aí a alerta. Mas para essa reação local,
a gente não tem nenhuma, até como eu falei, com a reação limitada, geralmente isso vai pôr risco à sua vida. Então é um tratamento aqui, eu diria que é opcional, né? A gente teve caso agora dessa trilha agora de pessoas que tomaram 70 picadas e, assim, tomaram uma dose aqui, nem fizeram a terapia de controle, porque eu não tinha mais medicamento, porque foram 9 pessoas. Aí na primeira dose de medicamento acabou todo mundo, acabou a farmácia, né? Mas enfim. Não, isso foi legal ter acontecido. De saber que se vomitar você vai pegar o comprimido do vômito e vai tomar, porque a limitação é. Aí eu tava. Enfim, aí o que aconteceu? Do local, a gente pode tratar com anti-inflamatório. Anti-inflamatório normal, todo mundo que deve ter tomado anti-inflamatório, ibuprofeno, cetoprofeno, anti-inflamatório que eu levo bastante para atender. Porque é um anti-inflamatório, inclusive, recomendado, né, pelos guidelines de emergência para trauma. Né? Então, se você quebrou uma perna, se aconteceu qualquer coisa, o anti-inflamatório de escolha é você tomar esse cetoprofeno. Não precisa de receita, não precisa de nada. É um anti-inflamatório potente, né, assim, dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, que são os mais fracos. Ele é, no caso, melhor que o ibuprofeno, no sentido de. Ele é mais potente. Tirador? Ele é mais potente, ele é mais adulto. O cetoprofeno é o que geralmente eu levo. Você pode tomar. Se eu coloquei uma dose de 50, mas você pode tomar até 100 mg, né? É importante tomar sempre com o estômago cheio, né? Porque ele pode dar intolerância gástrica. E é basicamente isso. Você toma um comprimido e pode repetir 3 vezes ao dia. É uma medicação que eu julgo assim essencial para você levar no seu objetivo. Se você tiver inchaço, né, que você vai ter inchaço local, algumas vezes pode acabar enchendo a mão, dependendo que a mão sempre tem um tecido mais sensível, a mão também, assim, região de lábio, né, você pode utilizar o corticoide. Você pode utilizar até uso contínuo, mas o que pode servir, que pode ser recomendado também, você tomar uma dose única, que isso já ia diminuir bastante essa questão de inchaço. Né? Você tomaria 2 comprimidos de prednisona, que é outra medicação. Se vê se não aí. Pois é. Você não precisa de receita para comprar prednisona, é um medicamento barato. Eu dou meu cachorro, o Shih Tzu, ele tem muita alergia de pele, a gente dá prednisona. É antialérgico, né? Prednisona. Também é um corticoide. Ele é um anti-inflamatório dos mais potentes e ele também tem ação porque a inflamação ela é mediada por vários receptores, entre eles a histamina, né? Então, além de bloquear toda a outra inflamação, ele também bloqueia o sistema estaminérgico, né? E também funciona para alérgico. Todos esses são anti-inflamatórios, então não tem necessidade de tomar em conjunto ou tomar por causa de dor? Exatamente. Só que esse anti-inflamatório aqui, ele tem uma ação mais demorada, né? Ele demora para começar a agir, né? Então, inclusive, você pode tomar um corticoide e ele pode, inclusive, inchar e depois ele vai melhorar esse inchaço. Né? E esse aqui é para uma coisa mais aguda. Então, com a dor, é melhor você tomar um anti-inflamatório e usa o corticoide mais para o inchaço. Para a questão de coceira, pode tomar uma loratadina, uma desloratadina, um polaramine, né? Um comprimido, eu coloquei que geralmente é essa apresentação que eles têm já. Você toma que isso vai segurar bastante. E aí, o que acontece? A diferença é que assim, o anti-inflamatório para dor você toma quando você estiver sentindo dor. O corticoide você toma dose única logo depois que você tiver o evento. E esses antialérgicos para controle de coceira, você tem que continuar tomando. Você toma uma vez ao dia e mantém os contínuos durante 3 dias. Tá? E todo não sono? Não. Pronto. A loratadina, o polaramine é o que mais dá sono. Pronto, todo mundo sabe que o polaramine vai dormir. Mas esses dois aqui, eles são opções de mais nova geração e eles não causam sono. A desloratadina que menos dá sono, é o mais caro, é uma caixa que custa R$50. Eu não vejo muito propósito. E o Alegra? O Alegra, ele é outro tipo de antialérgico, assim, ele também serve para reações alérgicas, assim, mas é mais fraco, né? Mas não é a medicação de escolha. Né? Não é isso. Tem o mesmo propósito, mas aqui os estudos que foram feitos não foram feitos com o Alegra. Né? Histamina dele? O histamina é a loratadina, se eu não me engano. Porque tem muito problema comercial, sabe? Então, o histamina, se você for, mas eu coloquei, porque o que acontece? Se você falar loratadina, ele vai dizer essas opções aqui de loratadina, e qualquer uma dessas aí, teoricamente, funcionaria. Aí o que acontece? A coceira local residual, que na realidade é o que mais fica. Normalmente, às vezes, você não faz nada para aquele local picada de inseto e ela se resolve sozinha, né? Mas ela pode ficar lá depois coçando durante muito tempo, isso vai incomodar, porque você vai acabar coçando, e aí fere, e aí você pode ter o risco de complicações. E aí você pode utilizar pomadinha de pomada de corticoide, né? Cetoconazol? Não, o cetoconazol ele não é corticoide, o cetoconazol ele é um antifúngico, né? Então, esses que terminam com azol, eles normalmente
e é top. E assim, o Polarabim, ele para, é uma coceira assim, você às vezes pode ter uma reação de, a gente chama de urticária, como se uma sensação tivesse passado. E é aquela coceira aguda, e aí você toma o Polarabim, ele melhora aquela coceira aguda, porque uma reação inflamatória aguda. Esse já é um processo mais crônico, né? Como se você tivesse cicatriz, esse tipo de coisa, e você passa e acalma, né? E fora que você tem que utilizar esse creme 4 vezes no dia. Né? Não tem como você ficar tomando Polarabim. Normalmente quando esse passo forte pode você ficar usando ele 5 dias e tal, aí não vale a pena ficar tomando Polarabim da sono e tudo mais. Né? Aí complicações, né? A principal complicação dessa infecção, dessa ferida, né? dessa inoculação é a infecção bacteriana secundária, né? Que vai ser predisposta até por essa ferida residual que você fica coçando, né? Causa uma porta de entrada, né? Uma solução de continuidade, né? Quando você lesa a pele, e aí você deixa todas aquelas bactérias que estão colonizando a nossa pele, porque a gente sabe que a gente é mais bactéria do que a gente, né? Tem mais bactéria no nosso corpo do que célula. Então, e a gente tem as bactérias que elas vivem na nossa pele e elas são benéficas. São benéficas. Assisti um documentário São interessante sobre isso. Só que a gente que vive na cidade está perdendo umas bactérias boas por conta de remédio, de medicação. Seleção de bactérias resistentes, né? Patogênicas. Então, aí você acaba que faz a solução e predispõe a infecção. Aí alguns sinais disso aí é o quê? Você começar a ter produção de secreção nessa local de ferida, né? Começar a minar mais com água de carne, assim, começar a ficar bem vermelho assim, e doloroso, uma dor que vem piorando, né? Porque a tendência de toda essa reação é que o ápice dela seja logo após o evento e depois ela vem melhorando. Se ela mantém-se piorando, você suspeita de que pode só ter alguma coisa acontecendo, uma infecção secundária. Bolha também pode acontecer aquela formação de pústula, né? E pode até ter celulite, né? Uma infecção grave, você pode até ter sintomas sistêmicos como febre, cansaço, mal-estar, né? Isso de uma infecção de pele, né? Poderia ter sido por conta de uma picada de inseto, poderia ter sido por um arranhão também que você teve, né? E o que você precisa fazer, né, para evitar, né? Porque no nosso contexto é interessante a gente saber manejar uma ferida infectada dentro da trilha, né? A gente evitar que ela vai infectar, porque isso aí é para o médico que está manejando uma ferida dessa, né? Então eu trouxe aqui até um tratamento, depois eu vou falar, mas assim, primeiro busca um médico se você começar a sentir febre por conta de uma ferida ou alguma coisa do tipo, né? Não tente, eu vou tomar esse remédio que ela falou ali na aula, que não é dessa forma, não funciona. Mas como que a gente vai prevenir isso? Cuidar com a ferida, né? Limpeza diária, né? Tá sempre com as mãos limpas, como eu falei, e tá fazendo asepsia. Você pode fazer a asepsia com esse mertiolate, né? Que é uma solução de clorexidina, é um antisséptico que se utiliza em hospital e deve ir em farmácia. Você pode usar o mertiolate, ele tem clorexidina, tem Diorex. Você tem soluções que são parecendo sabão, aquosas, e você tem soluções alcoólicas. Eu recomendo soluções você ter dos dois, né? Mas se você for escolher na trilha qual que você idealmente deveria utilizar, eu levaria um alcoólico, né? E em vez de você passar em cima da ferida, você passa ao redor dela, né? Que é o lugar que tem mais chance de infectar. Se a ferida for aberta, né? E você for para uma trilha, que o tempo inteiro você vai estar se esfregando, passando terra e tal, eu recomendo você cobrir, né? Ficar cobrindo, trocar aquele curativo diariamente. Não precisa colocar nenhuma pomada, nem nada, né? Se tiver alguma bolha, alguma pústula, você evitar romper, porque você vai dar a porta de entrada para alguma infecção. Muitas pústulas que são formadas por picada de inseto, elas não são pústulas infecciosas. Ou seja, às vezes você faz uma pústula e você pensa que é uma infecção, mas é uma pústula estéril, né? Inclusive você furar ela para você ter uma pústula bacteriana, né? Infecciosa. Ô Edu, a gente carrega no nosso kit nebacetim, você indica nessa hora aí? Pronto. Assim, na realidade, o nebacetim eu vou trazer como tratamento, ele não muda muito o desfecho, nenhum tipo de ferida de pele, na realidade. É mais um conforto pra gente, a gente tá passando alguma coisa que possa estar melhorando, talvez assim, no momento em que ele começa a infectar no período bem iniciais, assim, ela tem alguma efetividade, mas numa instalação de uma infecção, você não vai tratar a infecção com o nebacetim, né? Eu não recomendo ficar colocando o nebacetim, porque como eu falei, questão de você também está falando questão de seleção de flora. Se não tiver sinal de infecção inicial nem nada, não bota. Se você só tiver um nebacetim, no caso de muitas pessoas, porque não vai ter receita médica para comprar, você, no momento que fez uma solução de continuidade, você viu que já começou uma feridinha, aí começa a ficar doloroso, com edema em volta, né, vermelho, aí você pode estar passando. Né? Uns band-aids, tipo
já vem com muito para calo. Ele quadradinho no meio dele, assim, quando você tem uma bolha no pé, você coloca ele já vem com uma substância ali. Para calo, isso. Talvez para calo ele deva colocar alguma substância queratinolítica, alguma coisa assim que vá, como se você colocasse um ácido, alguma coisa para você fazer com que perca um pouco de tecido. Né? Talvez ele não recomendasse colocar um band-aid normal mesmo. Né? E eu recomendo, inclusive, eu até coloquei aqui esse, porque eu acho que aquele band-aid pequeno não serve para nada. Porque um band-aid numa ferida daquele tamanho, você não vai botar um band-aid. Você vai botar uma ferida muito pequena, um band-aid desse tamanho aqui, aquelas superfícies, você pega um maiorzinho assim, quadrado, né? Que eu acho que se adapta melhor. Né? Basicamente isso, cuidado para evitar a infecção. E aí tratamento, se você tiver com sintoma local, você tem um antibiótico tópico, como eu falei agora, pouco eficaz, né? Mas você tem a opção nebacetina e mupirocina, são duas opções de antibiótico tópico. E aí você vai fazer a limpeza do local, né? E pode aplicar sobre essa região afetada aí quantas vezes no dia for necessário. Não há limite exatamente, porque a absorção sistêmica de qualquer coisa que você passa na pele é muito pequena, né? Mais a absorção local. E para sintomas sistêmicos, você vai buscar ajuda médica o mais rápido possível, né? Seja mais assim de febre, calafrio, né? Tremores. E você tem opções de antibiótico, né? Que eu acabei trazendo aqui para infecção de pele, que é a cefalexina, você pode fazer isso nessa posologia, e a amoxicilina. Na realidade, é um antibiótico que a gente já tomou aqui, é um antibiótico mais comum, que é a amoxicilina. E é eficaz para infecções de pele. Agora, eu não recomendo, se no caso de você não ter febre, de você não ter sinais de que essa infecção, por exemplo, esteja se aprofundando, assim, uma dor muscular embaixo, alguma coisa tipo, você tomar um antibiótico. Porque isso pode, você não falou, toda vez que você toma um antibiótico, você está matando, você não mata só a bactéria que você quer, você mata todo tipo de bactéria. Né? E isso acaba causando um desequilíbrio que pode ocasionar diversas doenças. Né? Posteriormente, um antibiótico só quando extremamente necessário. Quem tem alergia a esses medicamentos, tem outros medicamentos para quem tem alergia aos produtos? Tem sim, tem outras medicações. Aí dependendo de cada tipo de alergia, você tem alergia a uma medicação dessas, que aí tem algumas alternativas, né? E realmente você tem que saber, todas as medicações que eu estou falando é uma coisa importante que ele falou, porque a gente precisa saber se tem alergia, né? Porque a gente está querendo evitar uma reação alérgica, como um negócio seja alérgico, né? Vai rápido, né? Em vez de um negócio estar indo na frente, você joga no seu estômago e fica absorvendo. É como fala também, as reações alérgicas, quando se ingere um alimento, tende a ser piores, assim, porque é uma quantidade grande. Aquele questionamento saber o que a gente é alérgico, fazer esses testes, porque na hora lá a adrenalina sobe, eu tenho isso aqui, dá isso aqui. Poxa, eu não sei. A primeira trilha que eu fiz com o Beto estava com muita dor de cabeça, na fumaça quando a gente chegou. E aí falou, não, vou pegar o remédio. Aí peguei, dei na mão dele, já tirei dele, já dei com a água, ele já ia fazer assim, ele falou. Aí ele parou assim, que remédio é esse? Que não é do Flex não, né? Porque eu tenho alergia do Flex. Eu disse, é do Flex. Ele realmente já estava... Se adapta. E aí o que acontece, né? Quartinha também. Quartinha alérgico a... Só que quartinha no ônibus, deixa eu te falar, eu sou alérgico a não sei o que lá, pó de arroz, não sei o que lá. Vou trazer. É, isso é bem delicado. Uma coisa que deixa a gente bem apreensivo é o risco, assim, você ter uma reação local. E qual o risco de ter uma reação anafilática, uma reação alérgica grave das situações? O risco é bem pequeno se você tem uma reação com aquela reação normal que a gente tem. Mesmo que tenha uma reação mais exacerbada, chega a inchar a sua mão, isso está implicado no risco de 4 a 10%, uma média de 7% de risco de você desenvolver uma reação anafilática. Se for uma reação anafilática moderada a grave, né, daquele tipo que você vai ter uma edema de glote, uma insuficiência respiratória, um choque anafilático, né, um desmaio e tudo mais, o risco vai de 1 a 3%. Né? E geralmente as reações alérgicas elas são as piores no primeiro evento. E as pessoas que têm uma reação alérgica conhecida, geralmente elas tendem a ter a mesma resposta alérgica nos eventos subsequentes. Né? E a única reação que pode se apresentar pior depois é a reação de pele. Então o que acontece? Se você já teve uma reação alérgica uma vez, né, não foi moderada ou grave, alguma coisa, foi uma reação de pele, que é a grande maioria, vou falar um pouco mais para frente da reação anafilática, mas 90% das reações anafiláticas, elas têm a manifestação de pele. Né? Essa manifestação de pele ela pode ser pior nas próximas.
a reação de pele fica pior. Tá bom, interessante para você falar isso. São piores no primeiro momento. Beleza, no primeiro evento, aliás. Pode acontecer, eu fiz essa pergunta a Dani e não me lembro porque ela me respondeu, porque essa semana a gente conversou muito sobre abelha. Eu não sou alérgico, eu sei que eu não sou, tenho certeza absoluta que eu não sou alérgico. Eu tomei várias mordidas, tirando mel, e já aconteceu. Eu posso desenvolver uma alergia? Pode, mas é muito raro. Eu não vou te dizer porque na medicina nunca nem sempre. Eu não posso chegar e dizer, não, 100% de chance de você não desenvolver. Pode acontecer o caso de você desenvolver, mas a chance é muito pequena. Porque como eu falei, você tem todas essas coisas que são interpretadas bem são cheias de antígeno, né? Falando de linguagem médica. Se qualquer coisa que não entender, a gente está falando de outra linguagem, né? Então, tudo é questão de antígeno. E aí, esse antígeno ele é apresentado para você e a gente tem células do nosso sistema de defesa que eles vão reconhecer esse antígeno. A reação alérgica é porque a nossa célula de defesa, ela não reconhece de maneira adequada esse antígeno, né? E essa célula de defesa da gente, ela tem memória. Na primeira vez que você viu, foi apresentado esse antígeno, você vai ter uma célula que ela vai reconhecer esse antígeno e desenvolver uma resposta alérgica primária. Então, assim, muitas vezes às vezes assim o que acontece, você tem uma exposição moderada a esse antígeno, aí você desenvolve uma reação alérgica que nem foi uma reação alérgica, alguma coisa, né? Por exemplo, você teve um contato com a abelha, às vezes não foi nem uma picada, né? E você, por algum motivo, entrou em contato com esse antígeno, aí o seu corpo reconheceu. Depois que ele reconheceu, ele pode desencadear uma resposta exacerbada ou ele vai criar memória, né? Então, qualquer contato subsequente você vai ter uma célula que já tem a memória daquele antígeno. Então, se você não desenvolveu a reação alérgica, aquela célula que vai reconhecer nos próximos eventos é a mesma que já tem aquela mesma memória que já reconheceu uma vez. Então, a chance de você desenvolver é pequena, porque seu organismo ele já sabe reagir àquele estímulo, né? Uma pessoa que já tem uma reação alérgica conhecida, sabidamente esse corpo não sabe reagir àquele antígeno, né? Então, ela, nas próximas vezes que ela for exposta, ela vai ter a mesma reação. Me deixou mais tranquilo. Exatamente. E é isso aí. O que é a reação anafilática? É uma reação alérgica aguda, potencialmente fatal, que inclui sinais e sintomas isolados ou combinados, que ocorrem em minutos ou até poucas horas após a exposição do agente causal. Pode ser de intensidade leve, moderada a grave. Né? Aí, assim, falando um pouco de epidemiologia, 0,3 a 3% de incidência em casos de picadas de inseto, né? Ou seja, de todas as picadas de inseto que ocorrem, apenas 0,3 a 3% das pessoas elas vão desenvolver uma reação alérgica, né? Então é uma coisa relativamente rara. Né? São responsáveis por 40 mortes anuais nos Estados Unidos, que eu não considero, diante da população dos Estados Unidos, uma coisa assim tão importante, né? Mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos têm muito mais suporte também para qualquer esse tipo de coisa, né? Inclusive, eles têm comercialização de uma coisa que eu vou falar para frente, que é a EpiPen, né? Que é a canetinha de adrenalina, e aqui a gente não tem isso. Então, eu estimo que aqui a mortalidade seja muito maior, até porque a gente é um país tropical, tem muito mais inseto, né? E até o controle disso também. Aqui no registro. Isso aqui eu estou falando de reação anafilática por picada de inseto, né? Aqui, 50% dos casos fatais não tinha história prévia, né? Aquele cara que não sabia que tinha alergia nem nada, nunca foi picado, quando foi picado. Reação fatal. Claro, é muito alto esse incidente porque o cara não sabia, então não se preparou. Mas isso aí, a reação alérgica pode ser causada por diversas coisas. Inclusive, a picada de abelha, ela não é a mais comum, né? Se a gente for ver assim, a importância de números, é muito maior com outros tipos de coisas, como por exemplo medicamentos, como alimentos, né? Principalmente alimentos, porque a gente está comendo todo dia alimentos, em 3 milhões de alimentos diferentes, e a gente não está em contato com a abelha o tempo inteiro. Só que em ocorrência de um evento, as chances de você desenvolver uma reação alérgica para uma picada de inseto é muito maior do que com alimento, né? Então, em números absolutos, alimentos tem mais porque é uma coisa mais comum. Aí algumas formas de apresentação da reação alérgica, né? Da reação anafilática. Ela pode ser aguda, né? Eu falei que podia ser moderada, leve ou grave, né? Também tinha falado isso, mas isso não tem muita importância na hora da gente determinar inicialmente, né? Você está tendo agora uma reação leve, ou você está tendo uma reação moderada, porque isso é uma análise retrospectiva. Depois que ele teve a reação, você vai analisar se foi leve, moderada ou grave. No momento em que está uma reação alérgica, todas, até que se prova o contrário, são graves e devem ser manejadas com importância, assim, dada a importância de que aquela pessoa pode perder a vida nos próximos minutos. Então você tem que tomar medidas drásticas. Inclusive até
gente está tentando dar uma aula assim, para pessoas não médicas manejarem uma reação anafilática, mas a reação anafilática, na realidade, é assim, uma das situações mais temidas dentro da medicina, até para o médico. Um paciente chega na emergência com uma reação anafilática, fechando a glote, alguma coisa, entendeu? É uma coisa. Aí entra na traqueostomia, no caso Não, já pode. Intuba, né? Meu irmão, ele tem alergia a algum tipo de mato mesmo. Aí teve uma vez que ele tava jogando futebol e passou por dentro de uma mata e ele ficou todo, tipo, cheio de placa, assim, vermelha. E começou a faltar ar, a garganta dele fechando, levou pro hospital às pressas. Mas ele ficou muito mal. Aí, mal no mesmo. caso, você vai fazer a medicação de resgate, né, que é a adrenalina, e ele vai ter uma boa resposta, ou você vai precisar entubar esse paciente vai ter que ir para uma unidade de terapia intensiva. Né? E como morre? A pessoa pode levar tantas picadas que a pessoa pode ficar imune ao veneno? Imune ao veneno? Não. Imune não. A gente pode desenvolver uma certa resistência, né? Porque o nosso organismo ele acaba ficando desensibilizado. Né? Como você está certo, você acaba criando de certa forma uma resistência a esse veneno. Né? E aí você tende a ter menos intoxicação, né? Mas isso é toxicidade local. Isso na toxicidade local. Isso é o que baseia, inclusive, em imunoterapia, né? Que é a terapia de desensibilização para o veneno, que a gente faz, inclusive, para outras coisas. Por exemplo, um cara que é alérgico a frutos do mar e vai fazer um exame com contraste, por exemplo, uma tomografia, alguma coisa que precisa de contraste. Você faz uma terapia de desensibilização, ele vai ser exposto a pequenas quantidades daquele veneno, daquela coisa aos poucos, e ele vai tentando, de alguma forma, modular essa resposta, o que nem sempre é. Por isso que perguntam, eu fiz outro dia, eu precisei tomar contraste. E pergunto se era alérgico. Se você é alérgico a ostra, por exemplo, você vai tomar toda a terapia de sensibilização. As apresentações elas podem ser agudas, né, que é a maioria, que acontece a picada de inseto e a média é de 5 a 15 minutos você vai ter o pico da reação, uma reação máxima. Né? Mas você pode ter ela bifásica, né, que é por isso que se toma um corticoide com pouca evidência, né, mas para evitar que você não tenha a reação principal local e aí depois você vai ter uma reação bifásica. Né? Você vai ter assim, depois de 24 horas, 12 a 24 horas, você vem a ter uma nova reação alérgica. Né? E pode ser retardada, né? Que você vai mantendo essa reação alérgica ao longo de uns 36 horas. E persistente, né? Que você ao longo de até um mês assim, você pode ter ainda, mas são casos muito raros. Está retardado e persistente são assim exceção. Né? E as intensidades. Eu trouxe aqui, essa coisa está pequena, mas é porque eu achei bem interessante. Ele tem falado de vários aspectos, é em inglês, depois eu posso disponibilizar, mandar no grupo. Um guia básico, mas você pode até, quando não tiver lembrado, botar isso no celular, alguma coisa e levar para a trilha. Pô, Duda, é importante, disponibilize sim. E aí, assim, sinais e sintomas. Na boca você pode ter coceira, inchaço de lábios e língua, né? Na garganta você pode ter coceira, dificuldade de engolir, respiração ruidosa, né? Você consegue ouvir que o paciente tem como se chama de estridor. O coração pode ter batimentos fracos, tontura, o seu paciente pode ter desmaio. Tudo isso está sublinhado aí, indica que o cara pode estar tendo uma reação bem grave. Né? Pulmão, o cara pode ter um chiado no peito, tosse, toda a questão de dificuldade para engolir. É uma coisa comum, mas não significa que você está tendo um fechamento de garganta. Mas você colore. Também tem isso. A gente vai ver aqui que aqui de pele tem coceiras, placas, caroços, inchaços, então no estômago você pode ter enjoo também. Enjoo pode ser uma manifestação da intoxicação, de uma reação alérgica. Né? E aqui, a sensação de desespero. Então, além de você ter toda aquela situação de risco, a própria reação alérgica já dá uma sensação de desespero. Então, a pessoa tem que estar controlada ali naquela situação para poder conseguir manejar a situação de risco. Né? Lacrimejamento de olhos. Né? E aí, algumas imagens de reações não graves. Não graves. Reações não são graves. São reações que não necessariamente implicam que a pessoa vai fechar a garganta. Então, se você for pedir, como até o médico até falou para o Rafael, se você for fechar a garganta, geralmente essa manifestação específica de choque, de edema de glote, elas acontecem geralmente no início. Né? É difícil você em segunda fase fazer isso. Você geralmente pode fazer uma reação bifásica, mais de pele, tem um edema assim, coisas que eu trouxe mais porque realmente assusta. Imagina, você ficar com a língua desse jeito aqui. Ou então você ficar com o olho fechado aqui, isso não significa que tem uma reação alérgica. Isso aqui, no máximo, é uma reação leve e moderada. Isso aqui é um sintoma que a gente chama de angioedema. É porque assusta. Né? E o cara pode ficar também com o cara todo inchado. O nome da reação? Angioedema. É uma manifestação da reação. Tem um edema.
E aqui são placas. Aí placa pode ter várias formas, né? De aprender. Aqui, isso aqui não está dando para ver, eles são urticários. É como se tivesse passado a cansação. Isso pode acontecer também. Rapaz, gosta desse rapaz. Mas isso aqui não foi tudo picada não. Isso aqui é reação alérgica. Às vezes ele tomou uma picada e desenvolveu isso aí. Entendi. Eu tinha isso com chocolate. Parecia cada placa espalhada. Mas a memória, né? Tem gente que tem muita reação. A memória foi batata, por isso é como chocolate de boa. Aí se a dose é pequena do suco, às vezes pode desencadear. Que nem, por exemplo, aquela vacina de febre amarela. A reação alérgica é muito rara, é realmente muito raro. Você está dando, por exemplo, um vírus atenuado. Se seu corpo não tiver capacidade de combater nenhum vírus atenuado, aí, amigo, ele vai causar doença que nem outro vírus forte, né? É isso aqui que pode acontecer. O cara fechar a garganta, né? A gente vê aqui que tem a via respiratória, né? Aqui é o nariz e tal, e o ar passa por aqui. A gente tem uma estrutura aqui que a gente chama de epiglote, né? Que quando a gente inspira, ela fecha o esôfago e deixa o ar passar para as traqueias. E quando a gente está falando, né? Quando a gente está falando também, né? Não está fechado. E aí depois, quando você vai engolir ou fazer alguma coisa, a epiglote vai fechar a traqueia, né? A via respiratória e vai estar deixando a gente engolir. E quando a gente tem uma reação alérgica, anafilática, você tende a inchar, né? Como incha o olho, incha tudo, e incha essa parte. Só que essa parte é uma região estreita, né? E a gente sabe que o fluxo de ar, quando a gente reduz o diâmetro de um tubo, ele não reduz assim proporcionalmente. Proporcionalmente é a quarta, essa coisa assim de matemática não sou tão bom, mas ele diminui drasticamente. Então, diminuir o diâmetro da via aérea da pessoa leva insuficiência respiratória. Isso pode causar, por exemplo, lábio roxo e tudo mais, aquilo tudo que Dani bem trouxe. É aqui, ó. Essa aqui é a nossa corda vocal. É por aqui que a gente respira. Quando a gente tem um edema, a gente acaba aqui, ó, começa a obstruir isso aqui. O ar começa a não passar. Isso aqui é bem típico de pessoa que está tendo um edema de glote. A sensação que ele vai tentar, não sabe o que vai fazer, apertar e sentir falta de ar, e a respiração fica ruidosa, você vê que ele não consegue, e é uma sensação de desespero iminente. Você sentir falta de ar é coisa terrível. Eu respiro todo. É como se fossem dois canos, né? Esse cano e o da boca e do nariz eles se encontram. Aí o lugar que tampa é o lugar que os dois se juntaram já. Você nunca bebeu Coca-Cola pela boca, você tem no nariz, não? Você nunca espirrou esse alumínio, não? É isso aí. Ele falou da tracostomia nesse caso. Você falou que era para fazer um entubamento, mas se estiver no meio do mato? Reza pra Deus. É porque esse é uma mora. A anaconda, né? Vai dar uma de anaconda. Aquela ali deve entrar com a caneta. É isso, tá vendo muito anaconda você, velho. Não, volta pra realidade. De pessoas não médicas e até de médicos no meio do mato que não tem nenhum suporte para fazer intubação, com a cricotomia, traqueotomia, como você falou, é levar a pessoa, retirar daquele local e tentar levar para a cidade mais próxima. Se ele começar a ter insuficiência respiratória, continue tentando levar ele para um lugar mais próximo e não pare tudo e fique tentando melhorar aquela respiração. Aquilo ali, quando ele está bem, você faz a cricotireotomia. A traqueostomia é um procedimento assim, que não é feito de emergência. Você tem que, é um paciente que já tem uma insuficiência respiratória crônica, tem uma câncer, alguma coisa, você faz dentro do centro cirúrgico, é um cirurgião que faz essa traqueostomia. A cricotireotomia, você vai fazer uma punção nessa articulação que tem aqui, e aí surge aquela que você vai fazer com a caneta BIC. Isso aqui não existe, né? Então, ali é uma medida de salvamento, inclusive para você ventilar o paciente com a cricotireotomia. Você não tem que ter uma bolsa de ar para você fazer. Você não é aquela diâmetro da caneta para você dar um volume para encher aquele pulmão de uma pessoa. No hospital, você tem uma pistola pneumática que você conecta e vai dar um tiro para poder conseguir ventilar adequadamente essa pessoa. Então, acho que os benefícios de você tentar fazer uma cricotireotomia, tendo em vista o alto risco de infecção, a dificuldade para você ventilar e até matar o cara que você não sabe fazer. Exatamente. Uma coisa que você se você não vai poder ajudar, é melhor não fazer nada para não atrapalhar. E aí, assim. E uma caneta BIC na trilha também. Depois vai fazer com baixar. Não recomendo. Se bem que o espanhol morreu assim. Proscrito. E às vezes o que acontece? Você não vai conseguir identificar as necessidades para fazer aquilo ali. Porque a pessoa está sentindo falta de
já. Uma maneira assim, sabe? Sensação Pra de fazer falta de ar, ela se desesperar e você está morrendo. Não, Tu não fica saindo? E você que não tem capacidade de, às vezes, de reconhecer e determinar a gravidade daquele negócio, aí pode partir com a agricultura sem necessidade. Aí o cara, daqui a pouco, reduz o edema, daí ele põe caneta enfiada aqui. Calma, aí pronto, então. Assim, o risco, fatores de risco para reações graves, né? Quem tende a ter reações alérgicas mais graves? Homens, idade adulta, como nós aqui, né? Asmáticos, né? Então, assim, se você vai fazer trilha em asma, controle bem a sua doença. É uma irresponsabilidade sua. Se você for para uma trilha com asma, sem aerolim, sem as medicações de resgate, e sem também, no caso de um asmático, que é assim, a asma é inflamação crônica, tipo como se fosse uma reação alérgica crônica que você vai ter. Né? Um cara asmático, ele tem que ir para um alergologista para ele pesquisar a alergia a outras coisas, porque geralmente o cara que é asmático, ele tem alergia a várias coisas também. Inclusive, a gente tem no grupo componentes de grupo que ele só tem um pulmão, não sei se vocês sabem. Só funciona o pulmão dele, o outro não funciona. Quem é? Esqueci. De Alexandre, como é? De Alexandre? É o marido dela? André? É verdade. É sério? André. Ele trabalhava numa empresa lá em Recife de cimento. Então ele. Silicose. Então o pulmão dele não funciona. E mergulha, né? Ele mergulha. Agora ele entra com a aranha Debaixo d'água assim, ele morre, aí você falou debaixo d'água assim, ele uma selfie até. Ele usa um medicamento, né, para abrir as. De repente, se ele já tem, ele vai, injeta, ele para, às vezes ele está cansado, ele para, injeta o medicamento e continua. Aí tem que estar com essas doenças bem controladas. Doenças cardiovasculares, problema no coração, né? Também. Todas as cordas vocais que fecham ou é só? Aí são duas cordas vocais que a gente tem. Né? Aí as duas fecham ou é só uma? As duas. Incha tudo, aí acaba fechando as duas. Assim. Aí não consegue passar. Se fosse uma só, fechava até metade e ficava ainda um pouquinho aberta. Mas dá pra cortar quando a pessoa é. Mas a corda vocal é assim, ó. Não é que nem corda de violão, não. Você não tem como cortar ela, mas ela é uma lâmina. Aí são duas aqui, ó. Então você abre a boca e volta pra falar. Aqui. Aí o ar passa por aqui pelo meio. E se você cortar assim de lado sem ser cortar o outro? Aí a pessoa vai ficar assim. Então, assim, o grande número de picadas, ele vai ter uma pessoa tem mais chance de ter uma reação grave, né? Porque pela quantidade de veneno. Né? E aí, como é que eu fiz um pequeno fluxograma de manejo, assim, de ter como você vai manejar, como que você vai agir diante de uma reação alérgica. Né? Identificar a reação alérgica é importante, tudo esteja habilitado a ver o cara está tendo uma reação alérgica. Mesmo que seja alérgico, né? Porque às vezes a manifestação inicial da reação grave, uma manifestação leve, né? Então você tem que identificar quem está tendo reação alérgica. Por exemplo, a gente não teve ninguém que teve uma reação alérgica. Pessoas que estavam com uma intoxicação local por veneno, seja pulmões do olho, inchou, nas costas, tudo mais, mas ninguém fez uma reação, não apareceu placas no corpo, nem nada, inchou, falta de ar. Jimmy talvez tenha tido um pouquinho, o homem ficou vomitando lá depois, né? Aquilo ali, analisando friamente, pode ter sido uma reação ao veneno também. Adrenalina também, ou então ansiedade, ansiedade também, é um fator importante. Buscar ajuda, né? Chamar o SAMU em casos que você tenha acesso, se não, spot, né? Que entra aí. Eu não tenho spot, mas estou querendo adquirir, mas também você consegue, né? Pelo que eu sei, mandar o sinal de emergência e tal. Isso é importante, né? Para tratamento medicamentoso, eu vou falar um pouco mais para frente, né? Que não vai ser ideal, porque no caso de reação anafilática, todas as medicações idealmente devem ser feitas via venosa, né? A gente faz por via oral. Esperamos que tenha um efeito. Eduardo, essa questão da alergia grave, se a pessoa for acometida por uma alergia grave, tiver tipo um princípio de edema de Blood, existe assim um limiar de tempo, tipo uma pessoa que tem que passa por esse evento, geralmente ela leva 30 minutos, 40, 50, até via óbito se não tiver um socorro imediato. 5 minutos. Existe Caralho. É mesmo? Depois que se
instalou o edema de glote, você não precisa nem... Não, no momento que ele está ali, que você já leva a mão, começa a chiar. 10 minutos. 10 minutos, se você não abortar aquele processo alógico. É isso que eu estou dizendo. Não tem tipo, o que você fazer, não adianta você tentar. Morreu? Não, na verdade, Você tá no mato, eu estou perguntando baseado na nossa condição, né? Que a gente está num ambiente completamente isolado. Eu tenho uma solução. Morreu, Alex, morreu. Aí então, não vai morrer. É porque foi o que eu imaginei, eu fiz a pergunta. Tem um guerreiro, Aí você vai deixar pra você trás. tem que tirar a pessoa daquele local, mas vai que você tá no Pati, velho. 5 minutos você não vai pra lugar nenhum. Anota. É o risco. Né? E tipo, não pode. Aí, ó, se tortura ou mal-estar, né? Ou às vezes o cara pode estar no ponto e tudo mais, e não necessariamente ele vai evoluir com choque anafilático, né? Tortura pode ser passageira. Você pode deitar o indivíduo, levantar as pernas, né? Isso é uma manobra para todo mundo que pode estar aqui, possa estar tonto, alguma coisa assim, com princípio de desmaio, você pode deitar e ela levar as pernas. Porque normalmente isso é causado por baixa pressão, né? Hipotensão. Quando você eleva o membro, você aumenta o fluxo sanguíneo para regiões importantes do corpo, né? Isso ajuda. Da mesma forma, quando você tem uma picada, você não quer que o sangue passe para poder carregar aquelas toxinas, você eleva. Quando você quer aumentar a pressão também, o fluxo de sangue você consegue manejar para seu favor, né? Em diversas condições. E realizar a remoção para a cidade mais próxima. Tratamento medicamentoso, tratamento de escolha. O único medicamento que é comprovadamente muda qualquer desfecho, que tem qualquer efetividade dentro de uma reação alérgica, seja ela moderada, grave, qualquer tipo de reação alérgica, adrenalina. Nenhuma outra medicação provou mudar qualquer tipo de desfecho. Então, se você for morrer, a única medicação que vai salvar é a adrenalina. Ponto. Não tem o que discutir. E aqui no Brasil a gente não tem. Isso aqui é EpiPen, certo? É uma canetinha com adrenalina. A gente pode fazer ela de 0,3 a 0,5 miligramas por quilo, né? Ou por quilo não, dose total, no máximo 0,5 gramas. Aí é 0,01 por quilo, que dá mais ou menos um indivíduo de 50 quilos, que eu estimo aqui. Quase todo mundo aqui tem mais de 50 quilos, né? Você vai acabar utilizando essa dose de 0,5. Essa EpiPen, ela vem numa dosagem de 0,3. Então, se você vai comprar uma EpiPen, é melhor você comprar duas. Até porque a maioria das reações elas são abortadas na primeira injeção de adrenalina, mas algumas reações precisam de mais de uma dose de adrenalina. Então, se você para não morrer na praia, não compra duas, você sempre ter. Até porque se uma pessoa extra do grupo tiver alguma reação anafilática, também você pode aplicar. Então, isso no Brasil não é vendido. Não é vendido no Brasil. E é proibido? É proibido. Pode trazer de fora, pode trazer de fora. Comprar nos Estados Unidos. Não é proibido. Só não é comercializado. Validade, valor. É proibido importar coisa também sem imposto, entendeu? Se você botar isso na mala, entendeu? Provavelmente eles vão questionar o que é, não sei o que, isso aqui você pode explicar, eu sou alérgico, e é isso aí, preciso. É porque alguns medicamentos, não quando precisa você receita, importa, passa pela Anvisa para eles verificarem se é autorizado. Aí a pergunta, eu acredito que tenha sido nesse sentido. Se você importar e passar por esses órgãos... Pode ser que eles venham implicar com alguma coisa, porque não é uma coisa que não se produz no Brasil, né? Eles não querem reconhecer o que é e tal, alguém pode vir e implicar, né? Mas eu recomendo fortemente botar na sua mala lá e escolher. O celular, vagabundo. Olha, tem um filme, acredito que algumas pessoas aqui já assistiram, aquele Pulp Fiction. Sim, já. Sim. Pelo peito. Dá né? direto no coração. Dá direto no coração. Pulp Fiction, né? Tem a ver, não? Meu pai, inclusive, ele tá aí, porque ele se conta. Pulp Fiction é um filme que o cara tem overdose de cocaína. Não, é a mulher A que mulher tem overdose. Você nunca viu Pulp Fiction? No peito dela, aplica uma seringa com adrenalina. Aí matou de vez. Não, minha, ela vive. Ela tem overdose de cocaína. Não vejo lançar, É igual a caneta Bic na anaconda, Você velho. tem excesso de liberação de adrenalina, então tem como você aplicar adrenalina no cara com intoxicação por cocaína. Mas você tem medicações de resgate também para cocaína também. É isso que eu até te perguntar. Cocaína resolveria? Nada? Eu até que meu sono passou a Se resolver, seria Mas cocaína Piora? mais cabelo. Eu garanto. Dentro de intoxicação por cocaína piora, porque a cocaína é uma medicação que tem grande liberação de catecolamina. Tanto que você fica, tem taquicardia, sua pupila dilata, você fica preparado para
a guerra, né? Sim. Então, se você aplica adrenalina naquele cara, ele vai ficar mais preparado para a guerra ainda, assim, e aumenta o risco do cara ter aquelas complicações que a própria cocaína causa, né? Infarto, AVC, arritmia, né? Então, O Ferro, você tem ideia de valor e validade de um... não tenho ideia assim, de valor e validade, mas pelo que já, assim, exatamente, pelo que me falaram, é um pouco caro lá nos Estados Unidos. Eu vejo com você. Alex vai pegar pelo Se lá é caro, imagina, gente. Você vai Se pegar lá é caro, imagina. remédio em casa. Ele vai pegar no AliExpress. Quando eu pesquisei, eu não Pega pelo lixo. Aí dá Na verdade, aquele eu perguntei isso baseado no seguinte, eu não sei se vocês viram. o bicho pega só o frete. Eu estava na reunião do Detran e o cara teve um infarto. Lá eu estava lá na hora e aí o SAMU chegou a equipe avançada e aí eles aplicaram umas 4 doses de adrenalina no cara. Eles tinham assim eles levantaram a maleta, tinham várias ampolas lá de adrenalina. Mas aí o médico perguntou, toda vez que ele ia ministrar, ele perguntava aos enfermeiros e aos auxiliares, vou aplicar e tal, o pessoal consentia. Eu achei assim, deve ser uma medicação super controlada que querendo ou não pode aplicar, assim, não sei. É porque nesse caso aí da pessoa ter tido infarto, ela acaba evoluindo, por exemplo, com choque. É porque o coração ele para de funcionar adequadamente e aí você precisa meio que reanimar. Provavelmente esse paciente estava parado, tinha uma parada cardíaca. Isso. E com uma parada cardíaca, a adrenalina é a droga de escolha para você reanimar esse cara. Então não é reanimação química, né? Não, isso não dispensa a reanimação mecânica. Você sempre tem que estar fazendo pressão, porque como o coração parou, você tem que estar mandando o sangue lá para o cérebro. Esse é Não, claro, mas a adrenalina ajuda. Enquanto você está fazendo, inclusive, você tem um período de ciclos nos quais você vai colocar adrenalina. Por isso que ele estava falando. Porque você, por exemplo, dá de 5 em 5 minutos. Então, eu fiz adrenalina, a enfermeira tem que registrar que eu fiz adrenalina. Para quando for de novo 10 minutos, para poder fazer adrenalina, ela tem que informar para o médico aplicar. Ou ela mesmo aplicar. E as reações, né? Você reagir, já aplicou. Aí você vai, tudo guiado com resposta, né? À medida que o paciente você tem essa prioridade de você colocar adrenalina e tem para você checar o ritmo também, né? Você identificar que é uma parada cardíaca, você tem que ser rabaneiro. E aí quando voltou, você vai pegar essa adrenalina, então é até interessante falar isso da reanimação mecânica. Falar para a galera que é importante pesquisar na internet. Eu tive a oportunidade outro dia de tomar um curso de primeiros socorros por causa de brigada de incêndio. E aí é muito legal, porque você aprende alguns detalhes assim que podem fazer diferença. E é bom que sempre em algum grupo tenha pelo menos uma pessoa que saiba para ensinar. Por exemplo, se a gente for fazer uma reanimação em alguém, eu posso chegar para a Duda e dizer, Duda, a mão tem que botar entre os mamilos. O ponto de referência é o bico no peito. E você não sabe isso se você não fizer o curso, né? Uma sessão posterior, eu posso trazer aqui uma aula de primeiro socorro. Primeiro socorro é uma manobra que eu acho importantíssima. É uma manobra. Você pode salvar a vida, de Heinrich. Manobra de Heinrich, todo mundo tinha que saber manobra de Heinrich. E é fácil. É o que? Como é? Manobra de Heinrich é desengasgo. Eu estava com dois. Tem uma senhora que engasgou, né? Uma senhora que engasgou. Se eu não sabia na época fazer manobra de Heinrich, se eu soubesse, eu tinha ajudado. É fácil demais, né? E gira a mão. Ô, Duda, desculpa lhe interromper. Deixa você terminar. Não, é isso aí, eu tô falando. Meu pai vai viajar agora, que eu acho que ele vai fazer um mergulho, alguma coisa. E ele falou que ia trazer umas 2 EPPs também. Depois eu falei da aula, mas lá é realmente importante. Aí, isso que é comprar, depois eu digo onde é que foi que ele comprou, quanto é que ficou, tudo mais. Por alguns só, né? Massa. Então é isso, e aí você pode repetir essa dose aí de 5 a 15 minutos se necessário. Então você identificou que o cara está começando a ter uma reação alérgica grave, né? Daqueles sintomas que eu falei, né? Respiração está ruidosa, você vê que está triste de dor, que é um sinal de que aquela diarreia está se estreitando, né? O cara desmaiou, né? Ficou tonto, tudo mais, isso aí, chiado no peito, falta de ar. Aí você está indicado você aplicar adrenalina. E aí onde é que você vai aplicar essa adrenalina? Né? Você vai aplicar no músculo vasto lateral da coxa, que é esse músculo aqui do lado. E você vai colocar essa coisa e ele tem um gatilho automático, isso se chama EPP. Você colocou, você não precisa injetar, ele já automaticamente injeta. Né?
E ele tem uma agulha, você tem que ver também como é que é o tamanho da agulha que eles têm. Eu não sei se eles têm uma agulha universal ou se eles têm uma agulha maior, porque assim, a injeção precisa ser intramuscular, precisa ser intramuscular, né? A gente tem várias camadas antes do músculo, a gente vê que o músculo está só aqui embaixo. Então se você for gordinho, você vai precisar de uma agulha maior, assim. Se você injetar na gordura, e se for magrinho, não pode bater forte, senão entra aqui e sai cabo. Não pode ter cuidado com a ligação intraóssea. Mas se for uma coisa grande, já foi aplicado antigamente. O que era recomendado para esses casos é você fazer injeção subcutânea. Você pegar uma adrenalina subcutânea que é rasinho e colocar, só que a absorção é errática, né? E não é tão rápida quanto a via intramuscular. A via intramuscular é a via de escolha, não é a via adaptada. É a via de escolha, inclusive, em grandes centros de emergência, não é venoso, é intramuscular. O venoso vem no caso de choque, mas aí você já está manejando o paciente chocado, né? Que pode ser qualquer outro motivo. Então, a profundidade de injeção é colocar aqui na pele, meter a agulha lá no mesmo e depois pronto. E o negócio já dispara. E aí, outras terapias adicionais, que idealmente deveriam ser endovenosas, não vão mudar nem um pouco o desfecho, né? Ou seja, você pode ter uma reação de pele, você vai tomar uma medicação que vai melhorar a reação de pele, só que essa reação de pele só é se limitar a pele e causar nenhum dano adicional, né? E você pode tomar uma medicação para melhorar isso, mas não muda o desfecho. Se você for ter uma edema de glote, a pele não vai... Tomou o remédio, você sanou o problema da pele, mas você vai manter o risco de ter o edema de glote, né? Então, assim, da mesma forma que faz. Se você tomar esse medicamento, depois você pode tomar esse medicamento, ou você tem que esperar um tempo exato para tomar? Os outros medicamentos não, você pode tomar todos ao mesmo tempo, né? Só que você tem que esperar o tempo ideal entre a mesma medicação. Você não pode repetir essa medicação indiscriminadamente. Agora, não tem risco você tomar todos eles juntos, né? E aí você tem os antihistamínicos, como também naquela reação lá da reação local ao veneno, é basicamente o mesmo. Melhora, né? Você pode ter aí o Polaramine, aí eu trouxe aqui alguns que são mais sistêmicos, esses aqui dão sonos, né? Porque para esse propósito, você vai ver aqui que eu coloquei uns diferentes, né? Eles são mais antigos, tem o Ixizine, Fenergan, todos esses aí você pode tomar. Rapaz, coitado. Parece que ainda foi um supositório. Aí tem, como eu falei, pode dar enjoo e intolerância gástrica. E aí, para enjoo e intolerância gástrica, você tem um omeprazol, né? Que o omeprazol ele é um inibidor de bomba, só que ele atua de forma diferente desse aqui. Porque esse aqui ele atua porque o ácido gástrico, que é o que causa sinálise, ele é causado tanto por bomba de prótons, que vai jogar ácido no estômago, quanto histamina, né? E como uma reação histaminérgica, a reação alérgica, não existe estudos que determinem exatamente isso, mas as pessoas têm uma melhor resposta com o bloqueador H2, né? Que é a ranitidina. É também muito comum, né? Menos utilizado do que o omeprazol, o pantoprazol, mas é bem comum também. Não precisa de receita, nenhum desses medicamentos precisa de receita. Corticoide, que evita uma reação bifásica, mas com pouca evidência, né? Que é aquela reação, como eu falei, mais retardada. Tem a adição de dexametasona e a prednisona, né? E assim, quando você iniciar o uso dessas medicações aqui, para esse propósito de reação alérgica, elas têm que ser mantidas durante 3 dias. Tá? Então, a adrenalina, a dose única no momento que aconteceu, e essas medicações vão ser mantidas por 3 dias. Mas não vai mudar nada. Então, assim, não adianta ter tipo assim, não, isso aqui você não pode ficar satisfeito com isso. Você não pode botar isso aqui e dizer, eu estou preparado para relação. Você não está preparado. Você só está preparado se for com EPP. Se você tiver com EPP e não tiver com mais nada, você está preparado. Porque morrer você não vai. Você pode ficar todo cheio de placa lá coçando, mas morrer não morre. O importante é isso. Coçar. E prevenção, né? Que para mim é importante a gente saber lidar com a situação, mas também prevenir é principal. Então, visita ao médico alergologista. Se você já tem reações alérgicas já conhecidas, você tem que ir no médico alergologista para ele traçar o painel alérgico. O que ele vai fazer? Você está vendo aqui? Esse chamado PET test. Você vai colocar esse PET que tem várias substâncias, né? E aí você vai ser testado, ele vai entrar em contato com sua pele, e aí você vai absorver parte desse negócio, vai ser apresentado no seu sistema. E se você tiver que desenvolver a reação alérgica, você desenvolve a reação alérgica,
Só que a quantidade de cada um desses testes é muito pequena, né? A quantidade de antígeno lá. Então você não desenvolve uma reação alérgica muito grave. Mas você identifica que você tem uma célula. Você pode testar isso para abelha, por exemplo. Também eles devem ter a substância lá que vai identificar se você é alérgico à abelha. É a partir disso aí, você vai ter que se prevenir. É obrigação sua, saber que tem alergia, se prevenir. Porque você vai estar não só comprometendo a sua vida, você está comprometendo também a segurança de outras pessoas, né? Porque uma pessoa passa mal no meio da chapada lá e aconteceu alguma coisa, não é a responsabilidade da pessoa, né? É a responsabilidade da assim, né? Infelizmente. É normal esse teste dar errado? Pode dar falso positivo, todo teste tem. Porque eu já vi 2 vezes, 2 deram que eu tenho alergia a abacaxi, só que eu como não tenho nada. Às vezes você tem muitos falsos positivos, né? Não há um teste assim absoluto, né? Mas quando ele dá positivo, você tem que interpretar como se ele realmente fosse positivo, entendeu? Porque você não vai querer pagar pra ver. É melhor falar. O que você fez aí, você testou. O abacaxi é de você boa, fez, né? É como se você pegou a conta e fez a prova real, entendeu? O abacaxi é de boa. Geralmente bebi pessoas ontem, fazem Não, isso. você tá em Salvador, em Tipo assim, casa, cara, é de eu boa. alergia pra abelha, aí você testar pra abelha, por exemplo. Mas tipo assim, É isso. eu bebi abacaxi. Agora se eu injetasse abacaxi no sangue seria diferente. Você testa, tem uma dúvida. Evitar, então, identificar esses fatores desencadeantes com o alergologista, evitar esses fatores desencadeantes, né, como ele falou aí, como evitar ser picado por uma abelha. Para essa identificação, se você está cheio de alergia, você tem a obrigação de andar com alguma identificação, seja para bracelete, seja esse negócio aí, o listing, allergy, né, então, as outras pessoas têm que saber que você tem alergia, até porque você, no meio de uma crise, você pode ter capacidade de comunicar, eu tenho alergia a tal coisa, a pessoa pega ali, rapidinho, ele tem alergia a tal coisa, pode ter sido isso, entendeu? E já tem uma identificação mais rápida. Planeta Antidol vem, viu, galera? Dog Tag, viu? Eu vi muita tatuagem, né? Principalmente pra alergia. Meu colega se tatuou. As alergias graves. É bom que não esquece, cara. Não tem como esquecer. Então, e assim, tratamento de doenças pré-existentes, né? Asma, como eu falei, doenças cardíacas tem que ser tratadas e planejamento. Se você já sabe que você tem alergia e você ainda assim quer se expor àquele fator de risco, você tem que obrigatoriamente andar com EpiPen. E aí aparece EpiPen 2-pack, vem 2 na caixa, o 0,3 de adrenalina. Então, início de reação alérgica, aplicou aqui na coxa. Então, se precisar de novo, de 5 a 15 minutos, aplica novamente. Você está safe. Essa é a única forma de não morrer. Se for de morrer, essa é a única forma de evitar. Show! Aí eu posso estar disponível. Tentar fazer em casa e ensinar pra gente. Aqui no Brasil a gente tem, óbvio, né, adrenalina. O problema é que a gente é EpiPen. E a pessoa não pode comprar um bolo de adrenalina. A gente tem Isso aqui é uma 300 bolos de adrenalina. Tipo um iPhone. Não há possibilidade de estar disponibilizando isso, até porque no campo você idealmente tem que fazer uma preparação ascética, né? A cultura limpa para você abrir a ampola, pegar uma seringa, colocar uma agulha estéreo, aspirar, não sei o quê. E aí você tem que ter a seringa específica, você tem que ter a forma de aplicar. Esse aí todo já é automático, você é para ler, acabou. Na hora do desespero você só pega e acabou. Aí estou amigo só no É importante. Eu acho que todo tracker deveria. Brother, o cara ele tem casa em Igatu. Gente finíssima. Você vai conhecer. Eu tô tentando trazer ele pra vocês. Gente finíssimo. Marquinhos. Deixa eu falar.